Tudo bem? Meu nome é Otávio Augusto e você é da cidade de Presidente Prudente e região. Sonha em ter um canal no YouTube, ser reconhecido nas redes sociais, criar conteúdo, ou algum curso digital, ou qualquer tipo de audiovisual para a internet? De repente você não tem um local adequado ou não sabe por onde começar? Bom, eu tenho uma novidade para te contar. Eu e minha equipe criamos um local aconchegante, com equipamentos de última geração, climatizado, para que você possa começar agora mesmo o seu projeto. É verdade que você pode fazer o que quiser se tiver disposição para isso, mas se tiver ajuda fica ainda mais fácil e melhor, não é verdade? Nós estamos preparados e à disposição para te ajudar nesse seu projeto. Vem conhecer o nosso espaço, acesse nosso site e fique por dentro das novidades. Um abraço. Vai. Boa noite, meus queridos. Estamos chegando com vocês aqui no Voando Alto. Mais uma noite de segunda-feira. Hoje, dia 6 de junho de 2022. Que alegria a gente tá juntinho aqui. Se preocupa não, vai ter um atrasozinho aí de imagem, de fala. Pegamos o Kleber falando, o Kleber olhando, ele não sabe nem onde ele tá.
Ai, mas Hoje não é mais uma segunda, hoje é a segunda-feira, meu filho. Segunda. Que hoje vai ser pra lá de especial essa segunda-feira, vai ser pra energizar não só o dia, a semana, Energia, o mês, o século. Aí vem. Por quê? Por quê? Hoje, por Por quê? quê? Porque Por quê? hoje nós temos, sabe quando você sabe, como que você sabe se você chegou lá? Pelos convidados do programa a gente sabe que chegou lá. Então hoje nós temos ela, aquela pessoa que quando ela aceitou, nós vibramos de alegria. Ó, já tô dando já spoiler, hein? Vibramos de alegria porque ela é a mulher da vibração. Calma. Quando a pessoa é muito importante, a gente tem que fazer igual é no Oscar, tem que chamar um especialista, um comentarista, alguém que sabe dos podres, ou que sabe da toda a linha terapêutica dela, da profundidade dela. E antes de eu chamá-la, vou chamar ele. Ele finalmente aqui ao vivo conosco. Antes conhecido como Alan Brado, mas é ele, Alan Fervença. Ei, uma salva de palmas! Yes. Boa noite, Alan. Boa noite. E aí, pessoal? Não é o Zé Wilker que vai fazer hoje o comentário do Oscar, né? Mas sou eu aqui. Vocês vão ter que se contentar com isso. Ah, que pena. Vai fazer o quê? Cada um tem o que merece. Já dizia mesmo. Mas pela importância, né? Era importante ter mais alguém aqui, né? Então, com certeza. vamos aqui. E por que não, né? Você, né? Com sua excelência e seu trabalho que tem trazido tanto brilho pra gente. Aliás, meu professor, né? Exatamente. Meu professor, gente, meu professor de vocês, né? Meu professor de barras de Axis. Ai, que Sim, coisa mais linda. My teacher. Olha, que orgulho desses alunos, né? A gente tem que falar que é orgulhoso, né? Tem que falar pra não falar assim. Eita. Mas vamos dando boa noite pro povo enquanto estão acertando aí as partes. A equipe técnica está arrumando aqui para chegar a nossa convidada especial. Queria dar boa noite para Elis Santos, sempre aí conosco, professora do Instituto, Juliana Santos, a senhora Trombeta conosco, como sempre. A minha grande amiga Maria Antonieta de Tróquio, saudade de você, minha linda, lá de Pedrinhas Paulista, uma colônia italiana. A Denise Marcolino, a Júlia Carolina, a Sônia Plaza, a Juscelene Adriana, Adri, a Cleia Whittaker, que também nunca falha. Obrigado, Cleia, pela sua presença aí também. A Coço, nossa terapeuta, minha parceira de tanatologia no momento do dia terapêutico. E a Vânia Carreto, acho que é isso, acho que eu escrevi certo aqui. Se eu não escrevi, corrijam aí. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Dani Maltempe, minha aluna também. Dani Maltempe, bem-vinda. A Tia Rô chegando também. Hoje realmente promete. Estamos muito com ela, a nossa estrela da noite, que a gente tanto venera e ama. Vivian Bragança, a dama da noite. Boa noite, minha querida. Muito bem-vinda aqui no programa. Estamos aguardando ansiosos aqui a sua entrada. Está nos escutando? Põe som, produção. Estamos tentando. Ajustes técnicos, calma lá, que ela vai ouvir. O áudio está saindo direto daqui, ó. Isso. Está ouvindo, Vivian? Ela pode até estar, nós que não a estamos. Mas eu acho que ela não está escutando. Depois eu faço um terceiro link aqui, não tem problema. Só vejo, não consigo ver. Ué? Vocês conseguem me ouvir? Estamos ouvindo, sim. Nós estamos ouvindo. Estão arrumando aqui para você entrar. Não, eu tô ouvindo pelo telefone, agora pela chamada não. Ok, vai, a equipe técnica está providenciando e arrumando, mas... Esse programa, de repente, tá... Porque Edu, se ela veio por aqui, fica um delay, né? Fica. Delay. Mas enquanto isso, enquanto estão arrumando, boa noite para Vânia, para Casa de Mariá, para Zuleide, para a Dani, nós já falamos. Todo mundo aqui dizendo que agora tá sem imagem dela. Sim, já vamos voltar aqui. Isso, estamos gente. com alguns probleminhas técnicos. Gente, é muita emoção, é muita energia. Né? Essa mulher veio para energizar aqui por isso, mas já estamos nos adequando aqui para
fazer com que o programa corra da melhor maneira possível. Os equipamentos não estão suportando É tanta muita energia. Sem falar que ninguém a gente tá suportando mais a Juliana Santos mandando ali hashtag programa Voando Alto, que já mandou umas 15 vezes, meu Deus do céu. Ju, pelo amor de Deus. Isso aí, ó, a Cleia falando, aguardem, gente, tenhamos fé, não desistamos, porque hoje realmente a noite promete. Por isso que tá tendo tanta dificuldade para chegar lá, porque vai valer muito a pena. Vai, já está. Tá ouvindo agora, minha linda? Consegui. Ai, que alegria! Você não sabe o quanto você foi esperada. Ai, gratidão imensa por estar aqui, minha querida. Muito obrigado. A gente estava falando, já que você não escutou, vou ter que repetir. A estrela da noite, quando a pessoa é muito importante, pra gente saber se chegamos lá, é conforme o convidado, o nível do convidado. Então você, pra nós, é a chancela que nós chegamos lá. Gratidão. E quando a pessoa é muito especial, a gente tem que chamar um especialista, igual é o troféu o Oscar. Aí a gente trouxe hoje o Alan Fervença, que foi seu aluno aí também, né? Que é um dos principais hoje formadores aqui da nossa região, dentro do Instituto também. Então ele veio aqui também nos ajudar a conhecer um pouquinho mais de você. Mas olha, muito, muito, muito obrigado aí pelo seu espaço na sua agenda, que eu sei que é apertadíssima, mas pela sua disponibilidade e simplicidade. Obrigado, viu? Aí eu que agradeço o convite, até me assustei quando eu vi lá a postagem do Alan, eu falei, você também! Ele é um querido, então, nossa, tô muito feliz de estar participando com vocês aqui. Fiquei assim, meio assim, que eu falei, poxa, que legal, poderia estar aí ao vivo, né? Ai, verdade! Estamos vibrando para isso. Olha, em breve, quem sabe em breve você estará aqui conosco, com certeza. Ou a gente vai ter que ir para Santos aí fazer um ao vivo daí, não sei. Nossa, também verdade, hein? Nada, possibilidade. Nós no verão. Nós não colocamos limitação para nada nesse universo tem para cada um de nós, hein? Isso a gente aprendeu com ela, inclusive, né? Então, assim, demais. 1.500 perguntas, mais ou menos, nas caixinhas de perguntas, porque muita gente aqui da região acompanha você, a gente gosta do seu trabalho, do jeito que você faz, não é só pelo conhecimento que você tem, mas é pela forma que você faz, que é o grande diferencial, eu acho, entre os facilitadores e maestros do Axis, sabendo que você não usa só essa ferramenta, utiliza outras também, mas como tem várias pessoas que estão assistindo pela primeira vez, que ainda não conhecem quem que é Vivian Bragança, ou não conhece direito quais são as ferramentas que você ensina, que você dá nos seus cursos. Então a gente vai fazer hoje como chama? Um monte de perguntas seguidas. Esqueci, gente. Quiz? Não era bem um quiz, mas uma sabatina. Uma sabatina, essa era a palavra. Não é o STF, mas tem sabatina. Vamos lá. Então, assim, eu vi, Viva, eu já assisti muitos vídeos seus, porque realmente não tem como ficar em um só. É a Netflix da expansão de consciência. Muito melhor que Netflix, por sinal. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, hoje eu estava recordando algumas coisas até para trazer hoje para os outros também. Menina, a coisa parece que foi rápida, né? Para quem está vivenciando, pode parecer que foram 15, 20 anos, mas eu tava olhando aqui no YouTube, você me corrija se eu estiver errado. O seu canal entrou, cadê aqui a data? 15 de fevereiro de 2019, foi isso mesmo? Aí eu não tenho certeza, eu teria que verificar, porque eu tenho uma memória de formiga, então eu não lembro nada. Aqui a gente... Pra eu lembrar do aniversário do casamento, eu tenho que tirar a aliança e ver a... Aqui a gente vasculha a sua vida. Mas o que eu achei interessante é que 2019 foi ontem praticamente, 2022, e que mudança, né? Assim, é isso mesmo. Você começou em 2017, pelo que eu vi em algum dos seus vídeos, né, da história até da depressão. Queria que você contasse um pouquinho como que você foi parar. Essa foi a primeira ferramenta, as barras de Axis sua. Como que foi essa historinha? Você poderia contar um pouquinho pra gente? Eu acho que foi a primeira ferramenta que eu fui aceita, né? Não foi a primeira opção. Não foi o que eu escolhi, né? Por conta da depressão, eu já tinha me tratado com psiquiatra, psicólogo 2 vezes, né?
E aí o meu psicólogo, ele já tinha me orientado a buscar por autoconhecimento, e eu fui pro yoga, né? Eu trabalhei até com yoga, mas eu tive uma recaída, e nessa recaída eu falei com o psiquiatra e ele falou que se eu tivesse pela terceira vez, eu não iria sair nunca mais dos remédios. E aí isso me assustou, sabe? Porque eu falei, eu não quero passar minha vida inteira tomando remédio. E quando eu tive essa recaída, eu falei, vou fazer o seguinte, se eu vou buscar coisas alternativas para eu olhar para isso e definitivamente encontrar que para mim seria a solução, que é a questão da consciência. Para mim era a solução do que eu tinha. E aí, se eu encontrar a consciência dentro de um ano, legal. Se eu não encontrar, aí eu não vou voltar no psiquiatra, não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu já tentei 2 vezes, né? Sair dessa realidade. Então, eu já tenho experiência, eu vou conseguir, eu dou cabo. E essa foi a minha mente louca pensando, né? Então, falei, vou arranjar alguma coisa que eu encontre consciência. E a primeira coisa que me veio na cabeça, naquela época, foi procurar ayahuasca. Porque é aquela coisa que o pessoal fala que bebe e ilumina, né? Então eu falei assim, eu quero isso, velocidade. E aí eu procurei bastante sobre o assunto, vi que tinha preparatórios e tal, e encontrei uma pessoa que fazia, e fui falar com ela. Só que quando eu passei pela entrevista, fiquei 2 horas com ela. E uma mulher que hoje eu falo que é muito sábia. Na hora eu fiquei com muita raiva dela, né? Porque eu fiquei 2 horas em entrevista com ela, ela pegar nas minhas mãos e falar, você percebe que tem diferença de temperatura entre as suas mãos? Eu falei, não percebo. Ela falou, mas tem, eu não vou fazer. Eu fiquei muito puta com isso. Nossa. Eu falei, como assim? Eu tô aqui, eu passei entrevista, vou pagar, né? Por que eu não posso fazer? Ela, não, você não pode fazer. Eu não vou fazer. E aí foi já uma viradinha, sabe? Que depois eu fui descobrir com uma psiquiatra do Axis que eu tinha o autismo. Então, para mim, ali, hoje, eu agradeço muito, porque a possibilidade, né, de eu entrar numa situação de esquizofrenia era muito grande. Pelo meu desejo da consciência, eu ia lá e ia fazer. Mas eu não tinha esse laudo da psiquiatra. Eu tinha laudo de depressão, de fobia social, outras coisas, mas o laudo do autismo eu não tinha. E então, foi muito maravilhoso, porque quando ela me falou não, eu falei, eu vou ter que procurar outra coisa. E logo de cara me veio um amigo meu e me ofereceu fazer a classe de barra de Axis. E foi bem interessante que ele falou assim, olha, eu não sei o que é, mas eu sei que é pra você. Nossa, e aí eu fiz a classe, detestei a classe. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você já foi direto pra classe? Você não tinha recebido nenhuma sessão de barras antes? Nenhuma sessão. E ele também não. Ele me convidou porque ele estava trazendo uma amiga dele. Ninguém sabia o que era. Muito legal. E eu acho que daí que veio a minha raiva, entendeu? Porque eu fui sem saber o que era. Quando eu cheguei lá, eu detestei, não vi vantagem em nada. Não senti nada que o pessoal sentia, aquele conforto, aquele relaxamento, o pessoal roncando, eu lá com meus olhos abertos. E aí eu falei, ai, que coisa, né? E como eu não conhecia nada de terapia, já veio com aquele bando de julgamento, né? Terapeuta é tudo isso aí mesmo, né? Para tirar dinheiro dos trouxas aqui que estão pagando. E aí essa é a ideia que eu tinha. E eu fiz a classe, detestei, achei que tinham levado meu dinheiro, só que eu vi todo mundo lá muito relaxado, só eu que não, né? Então, naquela noite mesmo, meu pai me pediu uma massagem, eu tenho 1,80 m de altura, o Alan, sabe? Verdade. Fazer massagem na cama para o pai é acabar com a coluna. E eu falei, sabe uma coisa? Eu vou enrolar meu pai aqui com esse negócio. Vou falar para ele que eu vou fazer isso aqui, ele vai dormir se der certo, né? E pronto. E foi o que aconteceu. Só que, de um dia para o outro, ele já mostrou uma diferença absurda na parte cognitiva. E aí eu vi que, durante a classe, eu perdi alguma coisa. Eu não tinha acessado o que tinha ali, porque eu vi o resultado com o meu pai, né? E aí eu resolvi falar, né, a esperta, falou, bom, paguei 1.000 numa classe e não aprendi porra nenhuma, então vou pagar mais 1.000 em 2, quem sabe eu aprendo. E eu fiz mais 2, uma no sábado e outra no domingo. Caramba! Nossa, super rápido, assim. Foi, porque eu falei, eu tenho que saber o que tem aqui que eu não entendi, né? Se eu não entendi, eu tenho que ouvir mais vezes, que uma hora eu vou entender. Você percebeu que funcionou, agora o que aconteceu ali, você não tinha entendido nada. Não tinha entendido. E aí na terceira classe, o facilitador da classe de barras falou que se eu desejasse mesmo consciência,
eu faria uma classe de fundamento. Eu saí da classe e me matriculei na classe de fundamento. Caramba, assim, tem muita coisa que você já colocou que eu acho que vale a pena a gente falar, porque quando eu fiquei sabendo que você tinha autismo, eu acho que isso você já deve ter essa percepção. É o tanto que você toca as pessoas em diversas áreas. Porque a princípio eu falei, não acreditei. Porque a gente tem uma visão tão distorcida sobre autismo também. Dá a impressão que quem tem não consegue conviver com outras pessoas, é uma pessoa mais isolada. E aí eu vi, primeiro, uma clareza fora do comum na comunicação. Eu vi um jeito didático e de se comunicar com as pessoas. Eu falei, mas gente, mas não é possível. Aí eu achei um vídeo seu falando da sua boca que você tinha, né? Apesar de não ter sido, parece, diagnosticada no Brasil com isso, é isso mesmo? Não, foi com a psiquiatra a doutora Lisa Coney, lá nos Estados Unidos mesmo, que ela atua, né? Mas ela veio dar uma classe aqui, e aí nessa classe ela falou para mim que eu tinha, e claro que quando ela falou, eu quase surtei, né? Porque essa visão que você tem era a visão que eu tinha. Entendi. Né? De que o autista é uma pessoa completamente à parte da sociedade, né? Cheio de limitação. E eu tinha essa visão. E eu falei pra ela, você tá louca, não tem autismo nunca. Mas depois, com os estudos, né? Eu fui olhando para isso e procurando saber mais. E eu vi que ela não estava louca. Louca era eu de achar que é só limitação, que é só um espaço de que você não consegue ser inserido na sociedade. Até por isso eu tinha o laudo de fobia social com um psiquiatra aqui do Brasil, né? Sim. Mas não é, né? De verdade eu não tenho fobia social, eu tenho um espectro que tem essa dificuldade em algumas vezes de se manter aí num padrão social tido como normal, né? De muito abraço, muito beijo, isso realmente eu não consigo ter, mas não tem nada que me impeça de conviver com a sociedade, não tem nada a ver. E a gente tem essa visão mesmo errônea do autismo. E a segunda coisa que você quebra as pernas, o primeiro foi isso pra mim, me quebrou as pernas a hora que eu fiquei sabendo. Te admirei mais ainda. Mas o segundo ponto é, gente do céu, olha a lógica, eu fiz um investimento de R$1.000, não deu certo, mas eu insisti. Fiz mais 2 salas, ou seja, mais R$1.000. E aí fui para o fundamento que o investimento é bem maior. Ou seja, você estava determinada, na verdade, em expandir a consciência. Não importa, porque as pessoas às vezes têm isso também, né, Vivi? Não sei se você tem essa impressão. É como se, quando a gente fala de investir em nós, as pessoas têm a tendência de colocar muitas desculpas. Dentre elas, o financeiro. E uma das coisas que eu aprendi com você é que quando a gente quer, tudo vai corroborar para que cheguemos onde a gente quer chegar. Você fez em 1 ano e meio todas as formações do Axis, se eu não me engano, que é um grande investimento. E aí, isso para mim também serve de lição, né? Até que ponto, até onde eu quero ir realmente, até onde eu quero realmente expandir minha consciência. Você confirma isso, que as pessoas que põem o dinheiro como empecilho, vai ter alguma dificuldade em chegar onde quer? É claro que quando o dinheiro é um empecilho, é que ali não tem uma escolha verdadeira. Perfeito. Né? Porque quando a gente realmente escolhe, nada te impede. É só você que se impede. Não tem nada que te impede, né? E eu não tinha o dinheiro. Eu fui criando o dinheiro para chegar no maestro. Mas eu vejo também, eu pego muito leve com as pessoas, porque muitas vezes elas escolhem algo ou escolhem essa questão da autoconsciência e elas têm muito a perder, sabe? E elas ficam presas naquilo que elas têm a perder. E eu falo que para mim foi muito fácil, né? Eu tive um cenário privilegiado para fazer isso, que era eu não ter nada que me prendia. Eu estava falando que se eu não achasse consciência em 1 ano, eu iria embora. Então, o que me prendia aqui? Se eu já estava falando que eu mesmo ia me suicidar. Mesmo é um outro cenário. Mesmo tendo, você era funcionária pública, não era isso? Você Sim, tinha aquilo que a gente chama de estabilidade, uma certa... Tinha ainda, de certa maneira, alguma coisa para se apegar. Isso não te segurou? Não, nada me segurou. Nada. Eu trabalhava aqui em Santos, na Guarda Portuária, né, que é um serviço público, um salário muito bom, uma vida que
entre aspas, para a classe média é o sonho, né? Casa própria, carro do ano, casada, tenho pais maravilhosos. A minha vida realmente não tinha nada que falasse, é por conta disso. E aí é onde a gente vê a questão da depressão mesmo, né? Porque a depressão não tem motivo. Se você tem um motivo, na verdade você só não tá lidando com algum problema, né? A depressão não tem motivo. Eu não tinha felicidade na vida. Eu simplesmente estava completamente desconectada do meu ser infinito. Eu vivi uma vida, né, que não tinha nem um pouco de conexão com o meu ser. E era por isso que eu sabia que em algum momento, se eu encontrasse essa coisa que todo mundo chamava de consciência, eu iria sair daquele espaço, né? Então, era uma certeza que eu tinha. E que bom que veio bem antes de um ano. Eu acho engraçado, uma coisa que eu amo em você, Vivian, é a clareza, além da clareza, você desmistifica uma série de coisas que a gente encontra, às vezes, até dentro de alguns facilitadores ou mesmo os maestros, no sentido de usar algumas frases como se fossem mágicas. E aí você sempre fala nos vídeos, né, que a consciência não é essa. Então, por exemplo, eu trazer muito mais um sentimento, um entender o que eu estou dizendo, do que só dizer por dizer. Isso eu acho fantástico, porque eu vi vários vídeos de outras pessoas dentro do Axis, mas a hora que eu vi o seu, isso que me chamou a atenção e fez eu ficar. Fez eu parar o canal, sabe, ficar mudando. Fez com que eu parasse e falei, gente, mas isso faz mais sentido para mim, pelo menos, do que eu estava ouvindo. Porque eu fazia algumas coisas e aquilo que não faz sentido pra gente, a coisa não acontece, né? Aí vira um papagaio, né? Vira um papagaio. Ai, porque, não, o mundo tá caindo e tudo mais, e aí eu uso a frase tal. De afirmação. Isso, e isso vai mudar magicamente a coisa. Ah, se fosse assim, né? Mas eu vi pela primeira vez alguém se expor e falar, gente, o negócio é o seguinte, não é bem assim, não. Tem que estar na energia daquilo. Isso, pra mim, é o diferencial que eu fiz com a Vivian, né? Quando eu procurei fazer o fundamento, logicamente eu pesquisei vários facilitadores no Brasil, né? E além de todos esses motivos que o Kleber colocou, porque a gente veio descobrindo tudo isso junto, né? Sim. Eu acabei te descobrindo, sempre passo para meus alunos o teu canal, para eles poderem, vocês querem uma informação fiel, uma informação que vai realmente agregar? Então eles são tudo... É aula obrigatória, é verdade. Se quer ficar com azul, tem que assistir Vive, senão não tem azul. É a continuação da classe de base. Falou, vocês se mantenham aqui porque é onde vocês não vão sair, né? E realmente traz toda essa clareza, né, Vivian? Eu sou muito grato por ter feito essa classe de fundamento com você também, que trouxe realmente essa expansão. Até hoje tô com a pulseirinha aqui, ó, que você deu na classe de Floripa, né? Que realmente... Tem um significado grande, né? E até esqueci que ia perguntar. A emoção. Dela. Muito legal. Uma coisa que você falou, olha, ele não falou sobre o que você deu no curso, mas uma coisa que ele falou de você, que eu já presenciava também nos vídeos, você não tem medo de dar, né? De passar informação. Você não tem medo de passar informação. É engraçado isso, porque às vezes a gente vê dentro de alguns profissionais que parece que segura aquilo, porque se eu falar, vai copiar e vai fazer não sei o quê. A entrega dela, né? A entrega dela é absurda. É além de 100%. É uma coisa... Isso você aprendeu a ser assim ou você já era assim? Então, isso faz parte de um conceito que eu tenho sobre a questão energética do universo, entendeu? Então, para mim, né, quando eu entrego muito, o universo como um todo, ele não pode deixar essa conta no negativo. Eu não posso ficar com menos, né? Boa. Então, automaticamente, eu começo a receber muito mais. Provavelmente eu não recebo daquela pessoa com quem eu entreguei, mas pode ser que eu receba de outras formas e de outras pessoas. Então, assim, eu não entrego para receber daquela pessoa como uma troca, mas eu tenho clareza absoluta que eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Eu não estou fazendo porque eu só quero doar. Eu estou fazendo porque quanto mais eu entrego, mais me chega. E muitas vezes me chega até de forma de consciências, né? Então, se eu estou entregando tudo que eu sei, às vezes me chega muito mais consciência sobre coisas que eu não tinha acessado antes, porque agora eu não posso ficar no vermelho, eu preciso acessar mais. Então eu vejo sempre dessa forma bem interessante o universo, que quanto mais a gente se dá mesmo, a gente se entrega, a gente quer
compartilhar aquilo que a gente possui, eu falo muito que a gente está abundando aquilo que a gente tem de melhor, automaticamente o universo ele começa a trazer um fluxo maior também para ti. Perfeito. A gente costuma dizer aqui no Instituto Arpi que, na verdade, nós não somos concorrentes. Porque cada um tem um jeito, tem uma energia que a pessoa vai se identificar ou não com ela. Então não preciso eu nem desmerecer, nem diminuir o outro. Porque aquilo que é meu vai vir. Aquele que se conectar comigo, com a minha história, com a minha vida, vai vir. Então eu não preciso falar que você é menos. Né? Essa consciência eu também aprendi e vi você falando isso várias vezes também. Ou seja, eu falei, bom, então eu não sou o único a pensar isso. Então quer dizer que eu devo estar correto. Porque esse dar realmente, quanto mais se dá, mais se recebe. É a conta do universo mesmo. Tem até uma história que eu gosto muito de partilhar, essa história. É a história de um produtor de milho. E foram entrevistar esse produtor e perguntaram para ele como que ele conseguia, por exemplo, ter os melhores grãos daquela região. E ele disse que era a coisa mais simples do mundo. Na realidade, ele partilhava com os vizinhos dele os grãos. Mas espera aí, você partilha dos melhores grãos com os seus vizinhos? Ele, sim, porque se eu não partilhar daquilo que eu tenho de melhor, vai dar bicho no milho do vizinho, e o bicho que der no milho do vizinho vai vir para o meu também. Então, de certa forma, enquanto eu estou cuidando do milharal, dos grãos do vizinho, de certa forma eu estou cuidando do meu também. Então, é um dar e receber. Né? Eu lanço para o universo, não tem como lançar uma bola vermelha para o universo e querer receber uma bola azul. Né? Então, acredito que seja mais ou menos isso que a gente está falando por aqui, né? É o equilíbrio, né? A gente tem isso em várias linhas, o dar e o receber, né? A gente não igual fica para trás, não. Igual ela disse, às vezes não recebe da mesma forma, a mesma coisa que eu dei, mas que eu vou receber, mas eu vou receber. Vem alguma coisa no mesmo valor, né? Agora, o que é valor para mim, né? O que eu tenho de valor, o que eu estou oferecendo de valor e o que eu estou recebendo de valor. Isso é muito importante. Durante esse percurso que você falou que você fez, aí você conseguiu fazer toda essa formação, começou a ficar conhecida pelas turmas, pelas salas, mas você não parou aí, pelo que eu entendi. Você fez outras formações além do Axis também, não fez? Não dentro do Axis. Eu fiz algumas formações dentro dessa realidade, ok? Ou seja, nada perto dessa linha energética. Nada dessa questão de consciência. Por quê? Porque eu vi que, para mim, a gente está saindo muito da questão de fazer essa realidade trabalhar a nosso favor. E essa história de vamos lutar contra a realidade, vamos ferrar a realidade, vamos se afastar da realidade, para mim não faz sentido nenhum. Ok? É a mesma coisa que eu falar que consciência inclui tudo e não julga nada, e a primeira coisa que eu julgo é a realidade, sabendo que quem cria a realidade sou eu, porque meu ponto de vista cria a minha realidade. Então é uma desconexão muito forte para mim, esse espaço de brigar com realidade. Eu vejo que, na verdade, a gente precisa entrar em comunhão com a realidade. E o que está acontecendo é que nós estamos se afastando e entrando em barreiras de separação com tudo e com todos. E como que eu posso dizer que eu estou consciente se eu estou me afastando e entrando em barreiras com tudo e com todos, se na consciência, de verdade, eu sou tudo e todos? Sim. Então, essa desconexão para mim não fazia sentido, e aí eu fui fazer algumas coisas dentro dessa realidade, dentro do mundo de business, dentro do mundo de negócios, de finança, para que eu pudesse trazer esse anseio que as pessoas possuem dentro da área terapêutica de ter um financeiro bacana, de ter uma realidade de prosperidade, só que dentro do mundo, né, de energética, a gente vem para esse espaço que você não é essa realidade, saia dessa realidade, e não fazia sentido. Então eu fui olhar para onde eu poderia incluir isso para que de verdade a gente pudesse estar em consciência. Ou seja, de verdade eu estou sendo todo, eu estou fazendo com que tudo esteja em comunhão comigo, incluindo a realidade que eu estou imersa e que eu estou criando a partir dos meus pontos de vista. Então foi isso que eu fiz nesses últimos 2 anos. Então conhecer essa realidade para poder estar da melhor maneira dentro dela, porque a gente não vai sair dela, ela vai continuar aí, né? O que a gente vai fazer com Expandindo a Consciência
é poder aproveitar o melhor dela, né? Você sabendo como ela funciona exatamente, você colhe os melhores benefícios, né? Com certeza. Exatamente. E no perfil dela tem uma... Além de estar como facilitadora certificada e maestro, tá assim, especialista em mudanças de realidade financeira. Eu lembrei até dos meninos da Integrativa, quando eles falam de nicho, eu acho que você também deve ter feito a aula com eles. Porque assim, ele fala, vamos nichar, tipo assim, deixar bem... E aí, a hora que eu li, eu falei, gente, é isso aqui, se não for isso, eu não sei mais o que é. É isso mesmo. E foi isso mesmo, e foi durante a mentoria deles, né? Por quê? Porque era uma coisa que eles falavam, você olha para isso, né? Para aquilo que você tem de melhor, que você cria mais. E todos os meus alunos me colocavam que depois que fazia classe comigo, mudava a realidade financeira. E aí foi onde eu olhei para isso, né? E comecei realmente a me especializar nisso, nesse espaço que eu te falei, de fazer muitas classes dentro dessa realidade, de negócios, de finanças e de empreendedorismo, para trazer isso e fazer uma junção com as técnicas, né, e as ferramentas de consciência. Então foi exatamente isso que eu fiz. Até para ficar claro para todo mundo, quando você fala ferramentas de consciência, você está falando do Axis especificamente ou não? Física quântica, não. Todo conhecimento que amplia essa consciência. Exatamente. Ah, interessante. Exatamente. Incluindo agora, né, o que eu trouxe esse ano, que são ferramentas minhas, que são os recursos vibracionais, que são recursos práticos para se aplicar e fazer alteração vibracional, trabalhando mente e corpo, né? Então eu trabalho um espaço que é bem diferente do Axis, que o Axis ele pede para a gente não olhar para a mente, descartar, né? E dentro dos recursos vibracionais eu olho para esse espaço de mente e corpo e faço alteração vibracional para a criação de realidade. Então são ferramentas distintas e que tanto em uma quanto a outra a gente pode trabalhar muito fácil essa questão de mudança de realidade para criar uma realidade financeira diferente, uma realidade amorosa, seja o que você quiser. Claro que o meu foco é muito mais dentro do financeiro, até mais porque era o que os meus alunos me diziam que tinha mudado com facilidade na vida depois das classes. É aquilo que você dá mais resultado, né, Vivian? Tem que fazer o princípio de Pareto. Ah, é só dinheiro, gente. Ninguém gosta, ninguém quer, né? E aí a gente tem um monte de gente, para não dizer que só eu puxa-saco aqui e os meninos, tem um monte de gente elogiando, inclusive essa semana, que eu também tava, óbvio. Nossa, a gente combinou de fazer. Os recursos vibracionais, um monte de gente elogiando, falando que falando que as ferramentas são incríveis. E aí você traz... aquilo que a gente tá falando de abundância, né? Não ter medo de entregar isso. E aí tem várias pessoas aqui perguntando, porque você teve um curso presencial, não teve dos recursos vibracionais, não, recursos vibracionais. Isso mesmo, né? Presencial. Aí você fez essa semana e você abriu, parece, turma online também, para um curso online. De recursos vibracionais. Eu ainda não abri, coloquei só como lista de espera. Ah, a gente viu, tá todo mundo desesperado aqui, depois nós vamos conversar um pouquinho mais pra frente sobre isso, tá todo mundo doido aqui pra saber quando vai ser. E aí, assim, você tem alguns cursos, inclusive até tem algumas perguntas sobre isso dentro, a gente abriu a caixinha também pra saber o que as pessoas queriam saber. Você tem um curso chamado Rica, corrija se estiver errado. Qual que é a diferença entre os cursos que você tem, por exemplo? Porque aparentemente, para quem não conhece, todos estão falando de ampliar a consciência a nível de dinheiro. Você trabalha ferramentas diferentes, são expansões. Explica para nós um pouquinho, para que a gente possa entender. Sim, eu tenho a empresa Vibra, né, que é a minha empresa, Sim. E nessa empresa eu tenho 3 linhas de acesso. Uma através do Axis, onde eu facilito as classes de Axis, barras, fundamento e tal, Certo. os workshops. Tenho a Rica, que a Rica é um programa só de mentalidade próspera, então a gente não trabalha com ferramentas específicas de energéticas, mas eu trabalho com mudança de mentalidade, eu vou fazer a alteração de crenças e de paradigmas. Então, inicia com um workshop, depois tem uma imersão que já está aberta, as inscrições para o dia 16 e dia 17 agora de julho. E 30 e 31, né? Isso. Dentro do workshop, a gente trabalha basicamente crenças. Dentro da imersão, a gente já vai para um espaço de trabalhar a mentalidade de negócios, né? E mais à frente, eu vou abrir a mentoria dentro dessa linha Rica Mentalidade Próspera, onde eu vou trabalhar aí individualmente as pessoas
para fazer mudança de mentalidade. Então, claro, não tem nada a ver com Axis, porque aqui eu estou trabalhando mentalidade, né? Sim. E aí, esse é o segundo pilar da minha empresa, e o terceiro pilar chega agora com os recursos vibracionais. E aí, novamente, eu volto para a questão energética, só que trabalhando mente e corpo, alinhando a mente e o corpo para trabalhar afinadinha com o nosso ser infinito. Vai para um espaço completamente diferente, onde você vai acessar um espaço de totalidade, um espaço de consciência na totalidade, sem nenhum julgamento, olhando para tudo como uma informação. Então, eu vejo que tudo que a gente fala que é energia, né? Isso é um preceito geral na linha terapêutica, tudo é energia, né? Eu vejo que toda a energia é uma informação, e eu vou olhar tudo como uma informação, e toda informação, ela vem, ela emerge, ela tem origem na consciência, e aí eu posso simplesmente receber a contribuição disso. Até você usa uma frase que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha ouvido você falar, vi agora quando você entra nos recursos vibracionais, que é luz e liberdade. Nessa afirmação que nós somos luz, nós somos liberdade, ou seja, toda vez que essa liberdade é prejudicada, minha expansão fica prejudicada. Por isso que eu falo, por isso que eu chamo a liberdade, por isso que eu quero trazer liberdade, seria isso. Liberdade é esse espaço que você tem, que todo mundo fala, desde os mais antigos filósofos, né, ou religiosos, que nós temos livre-arbítrio. O próprio Axis até também cita isso, que isso, na verdade, é o que a gente possui, que vem da consciência como algo gratuito que ninguém deseja de verdade ter, né? É livre-arbítrio, a capacidade de escolher qualquer coisa. Então, liberdade é isso, né? É a nossa capacidade de escolher qualquer coisa. Então, se eu tiro essa palavra livre-arbítrio, que está muito ligada à religião, né, e às outras filosofias, e eu traduzo ela para o nosso dia de hoje, o que a gente possui de verdade? Liberdade, né? Então, foi isso que eu trouxe para que a gente pudesse lembrar que esse a capacidade que a gente possui, que vem diretamente da fonte, que vem diretamente, né, do universo de infinita potencialidade. Quando a gente emerge desse universo de infinita potencialidade e vira ali aquela chispa que vira o ser infinito que somos, nós adquirimos como base essa característica, essa capacidade única de poder escolher qualquer coisa. Então, quando a gente fala, dá o comando, né, luz e liberdade para o meu macrosistema, ou para um microsistema, ou para aquilo que eu estou desejando, eu estou trazendo essa informação daquilo que eu sou, luz, né, aquele espaço de energia, de vibração, em movimento, em constante mudança, né, por isso luz, e a capacidade inata nossa de poder escolher qualquer coisa, liberdade. Perfeito. O pessoal que tá desesperado para saber a agenda, gente, calma, nós vamos pôr a agenda, inclusive, no grupo do WhatsApp do programa, vamos colocar nas listas nossas também, toda a programação, tem a página da Vivi, que a gente vai passar também, deixar os endereços aí na descrição, o contato, o que vocês precisarem vai chegar aí. É que o pessoal já tá numa ansiedade. Já tá todo mundo desesperado aqui. Lógico, pelo até eu amor quero. de Deus, coloca as datas, quando, como vão acontecer tudo, né? Então calma aí, gente, calma. Quando você fala de liberdade, você estava falando uma coisa que você citou um pouco antes, sobre esse sair da caixa, né? As caixinhas que nós nos colocamos, ou que os outros... ou que a gente deixa os outros nos colocar, muito de bom. Ser aquilo que eu tenho que ser assim para ser aceito, para ser bem sucedido, as crenças, até mesmo a respeito de dinheiro, para me ter dinheiro eu tenho que ser assim, o assado, fazer isso, fazer aquilo, senão eu não ganho. E essa expansão, como que foi para você abrir mão dessa caixinha lá atrás, ou você não tinha essa caixinha? Então, eu acho que depois que eu assumi essa questão do autismo como sendo uma capacidade, não uma dificuldade, foi muito mais fácil, ok? Porque aí eu falei, eu entendi porque todo mundo me achava diferente e eu me achava igual. Porque a maioria das pessoas se acham diferentes e as pessoas acham que tá tudo bem, que tá tudo certo com elas, né? Eu não, eu me achava que tava tudo certo comigo, só que as pessoas me diziam que eu era muito diferente. Então, foi bem interessante que eu nunca procurei sair da caixa. Olha. Não era uma coisa que eu
né? E, na verdade, eu estava querendo me incluir na caixa o tempo todo, só que as pessoas achavam que eu era diferente e não me incluíam, né? Então, desde criança, eu sempre falava que eu queria brincar, mas as crianças não brincavam comigo, né? Então, não era uma coisa que eu não queria fazer. Então, foi muito mais fácil. É que eu falo, para mim, eu tive um cenário muito mais fácil. Eu me vejo, de verdade, como nesse espaço, como uma privilegiada, né? Por conta dessas questões que eu vejo que, na verdade, as pessoas sofrem muito se achando diferente, né? Se achando que precisa mudar, que precisa... E, na verdade, essa diferença que elas estão achando, elas deveriam trazer à tona e não fingir que não tem, né? E se elas trouxessem à tona, elas iam ver que, na verdade, elas não são diferentes. Se ela traz à tona a diferença dela, ela vai ver que ela não é diferente, porque ela vai ter clareza que todos nós somos diferentes. Então, qual é a diferença onde todos nós somos diferentes? Aflorar essa capacidade e não olhar como dificuldade. Exatamente. Exatamente. Né? É você começar a perceber que dentro dessa diferença, é por isso que nós somos todos iguais. Porque nós, quando temos essa diferença, eu trago o melhor de mim para contribuir com o todo. E se cada um fizer isso, aí nós temos um todo. Porque quando nós estamos muito iguais, né, querendo ser muito igual, na verdade a gente não tem um todo, a gente tem uma parcela. É aquela questão do verdadeiro eu e do falso eu, né? Porque a gente vem construindo esse eu para se encaixar em todas as situações, que não é você, na verdade, né? Não é esse eu raiz. E quando, que nem você falou, teve até essa facilidade porque você estava tentando, para você estava igual, mas você não entendia o porquê que não estava se encaixando, né? E quando você percebeu, você estava sendo seu verdadeiro eu, na verdade, com mais facilidade que outros, porque, pô, o que tá acontecendo? Aí você falou que bacana, que eu já não consegui entrar nessa caixa, Já tá no não preciso caminho. nem entrar, eu já tô aqui fora, tá, já entendi, beleza. Porque o que eu vejo, né, os atendimentos que a gente faz, a maior dificuldade é essa, a preocupação que as pessoas têm com a opinião das outras pessoas, do que vão pensar, que não sei o quê. E eu não falo por coisas grandes, por coisas pequenas, até da roupa que se veste. São coisas tão pequenas que se abrisse mão de algumas coisinhas ali, a leveza, né? E seria essa questão da liberdade que você falou, né? De trazer essa sensação, poxa, eu posso ser eu, e como que isso é bom, né? E ela fala dessa decisão, né? Eu lembro de pessoas que, quando a gente dá vários cursos de formação em várias linhas terapêuticas. E aí as pessoas, quem não é da área, quem tá lá só para criticar, vai falar assim, nossa, mas para que investir tanto dinheiro? É aquela frase que você falou, puxa vida, já gastei R$1.000, uma porcaria que não resolveu nada, vou gastar mais tanto, por exemplo. Muitos têm essa mentalidade, às vezes pequena, de achar que é jogar dinheiro fora, que não é um investimento, que é um gastar, né? E aí a gente vê, quando a pessoa tá decidida, ela faz por onde e ela alcança e ela brilha ali onde ela tá. Ela entende a essência dela e vai, né? É a diferença do preço e do valor, né? Você dá valor ao seu sonho, ao seu propósito, ou você dá preço? Porque se você dá preço, você para ali. Né? Se você olha como algo precificado, a gente vai falar, nossa, tudo isso, meu Deus do céu. Agora, se você dá valor, aí é que tá, sonho não tem valor. E quanto custa se conhecer de verdade, né? Sonho não Quanto tem custa limite. isso? Sonho não tem limite. E eu acho que a gente pode até colocar uma coisinha, sabe? Uma alfinetadinha aí que eu gosto muito. Vamos lá. Eu falo assim, que sucesso deixa rastro. E muita gente fala que deseja sucesso. Perfeito, né? Perfeito. Muita gente fala que deixa sucesso, que escolhe isso. Mas, quando a gente fala de sucesso, a gente não fala de ser igual. Porque as pessoas que são iguais, elas não obtêm sucesso. Então, eu posso olhar para qualquer área. Posso olhar para a área de marketing, posso olhar para a área terapêutica, eu posso olhar para a área de medicina, Todas as pessoas que obtêm sucesso naquilo, elas tinham um diferencial. Geralmente é o controverso, né? Eu acho que é até interessante isso. Elas assumiram o diferencial delas. Exatamente, assumiram. Que é o olhar para dentro, se perceber, se sentir diferente e não olhar como um problema, como uma dificuldade, um desafio, mas como algo bom. É que tá o destaque. E olha que engraçado, você falou, mas eles não escolhem investir em consciência.
todas as classes que eu fiz nesses últimos 2 anos, dentro de empreendedorismo, dentro de marketing, dentro da área financeira, todos eles colocavam como primordial, o primeiro passo, o autoconhecimento. Nossa. Sim. Por isso que Fantástico. crescem, né? Por isso que vão além também. O dinheiro vem do autoconhecimento, não vem? Sim, eu tenho clareza absoluta Aí, disso, ó. né? É claro que você vai precisar, sim, ter conhecimento dentro da sua área, Sim. né? Mas não adianta você ter muito conhecimento na área e você não se conhecer, você não percebe qual é o diferencial que você possui dentro dessa área. Das, E aí, automaticamente, o sucesso fica muito prejudicado. Limitado, né? das salas que você viu, já que você trabalha com esse tema especificamente de dinheiro, de finança, como fala, meu Deus? Me fugiu a palavra agora. De consciência a nível do financeiro, qual que é a maior dificuldade que você identifica das pessoas? Onde que está os maiores obstáculos para que a pessoa consiga se desenvolver e alcançar sucesso e ter, com isso, um retorno financeiro? As crenças contraditórias daquilo que ela escolhe. Dá um exemplo para nós. Dar um exemplo, tá? A pessoa, ela fala que deseja ser rica, ter muito dinheiro, carro importado, casa na praia. Ganhar na loteria. Começa, né? Só que aí, quando passa um carro importado na sua porta, ela pega e ela xinga, ela fala, deve ser ladrão. Perfeito. Só pode ter roubado, né? Só pode Só pode Perfeito. ser roubado. É política, Ela não tem sei uma o quê. Ela tem uma crença sobre a riqueza que é contrária àquilo que ela diz, né? Então, se ela não quer ser uma pessoa ladra, se ela não quer, né, ser uma pessoa errada, é claro, automaticamente ela afasta o dinheiro dela o tempo todo, apesar de falar que está escolhendo. Então, essas crenças de contradição são as que eu mais pego, são as que eu mais verifico e trabalho dentro por exemplo, do workshop Rica, né? Por conta disso. Porque as pessoas nem sabem que tem essa crença, porque é tão no automático, né? Sim. É tão no automático, quando eu vejo aquela mulher linda saindo de carro, com um chofé pegando o filho, atrapalhando o trânsito no meio da rua e eu querendo ir trabalhar, só pode ser filhinha de papai mesmo. Né? Aí é complicado, né? E tem essa muita coisa. A autoestima Aí. baixa também, isso não é pra mim. Você encontrou muita gente assim? Isso não é pra quase mim. não, imagina. Eu não nasci com família rica, como que eu vou ser rico? Né? Rico é tudo Tem. arrogante. Tem bastante. É a questão do merecimento, né? Merecimento. As pessoas, elas confundem muito essa questão do merecimento Perfeito. com o julgamento, né? Elas se julgam o tempo inteiro falando que isso é merecimento. E eu falo que merecimento, nesse ponto de vista, é um julgamento muito forte, porque você vai ter que sempre olhar para o passado e julgar se você merece ou não aquilo que você está escolhendo. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu falo o contrário, eu falo que eu mereço, que eu lutei muito, que eu batalhei muito. Aí se ela olha para alguém que batalhou mais que ela começa a achar que ela não merece. Então é sempre uma questão de julgamento. Eu tenho que olhar para o meu passado e julgar se eu mereço ou se eu não mereço. Sendo que, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? A criação da sua realidade, ela vem da potência que você tem. Você tem potência para criar o que você deseja? Se você não tem, você vai lá e se capacita para ter. Essa é a verdade. Se você não tem potência, você não vai criar. Não tem uma questão de merecimento. Não tem ninguém lá em cima, né? O porteiro lá do céu falando, você não merece. Você vai pastar nessa vida aí, porque você não merece. Senão você não vai entrar no céu. Não tem isso, né? Pra muita gente tem, isso que é, né? Eu brinco que se fosse assim, político não tinha vida boa, saúde, dinheiro. Então não tem esse porteiro aí, não. Nossa, pode falar. Eles não duvidam desse que pode falar, Éder. Eu amo histórias, né? Eu amo contar histórias. Então, Forrest Gump, é conhecido aqui na cidade. Eu sempre tenho alguma coisa, né, nas mangas, assim, uma história de alguém que contou de alguém, que contou de alguém, que contou de alguém, e lá vem, e são histórias assim que trazem exemplos muito legais, né? Se eu não me engano, quem contou foi até o Jerônimo Temel, né, o coach, né, conhecido como coach dos coaches, e ele conta essa história de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, de
como que é a profissão que trabalha com venda de casas? Agora fugiu, corretor. Corretor, isso. E ele era um corretor fantástico, mas um corretor assim fantástico. Era o melhor corretor que tinha na empresa. Só que ele tinha dificuldade de ultrapassar um limite. Ele não ultrapassava aquele limite, né? Vamos colocar como exemplo aqui, por exemplo, $100 mil mensais. E ele não conseguia. Chegava naquele valor, ele travava. E aí, né, ele precisou fazer um trabalho com um coach e tal, contratou uma pessoa para poder chegar ao conhecimento e entender o que talvez poderia estar acontecendo, porque tinha pessoas que ele até considerava como, entre aspas, que não trabalhavam tão bem com ele, como ele, mas eles passavam do valor. E ele, que era o melhor, ele era reconhecido por toda a empresa como melhor, mas não passava. E aí foi descoberta a história. Quando criança, ele perdeu o pai faleceu, e foram levar um cheque. O patrão do chefe, o chefe do pai dele, né, levou um cheque naquele valor e disse: olha, esse é o valor que um homem justo, competente, pai de família, merece. Aquilo ficou gravado na cabeça dele, que se ele ultrapassasse daquilo, se ele ultrapassasse aquele valor, ele não era justo, ele não era um bom pai, ele não era digno. Ele não assistiu o vídeo da Vivian falando do PPP. Não. É por isso. Eu fiquei tão chocado com esse PPP. E falei, mas que diacho que esse PPP, gente, é presente prudente, é 2 P's. O que será outro P? O que seria? Você pode falar resumidamente? Porque eu pensei, mas eu não posso falar. Aquilo foi uma virada de chave na minha vida. Porque esse exemplo que você deu, que você ouviu isso também, né? Como que eu faço para ganhar 1 milhão? Era essa a pergunta? Foi desafiado, ela tem história aí. Então fala para nós, resumidamente aí. Não, na verdade, eu pedi para ele para eu ficar bem, porque eu estava passando muito mal, né, na classe. E aí ele me facilitou e ele falou que teria um processo para mim, que se eu fizesse esse processo, né, o próprio Denrir, eu ganharia 1 milhão em 1 ano. Nossa, maravilha. E aí ele me atiçou, né? Aí eu falei, tá, e qual o processo? Ele, mas você não vai fazer. Eu falei, pô, com 1 milhão? Você não vai fazer. Eu faço! E aí ele passou o processo. E quando ele passou, na hora eu me ofendi. Na hora eu fechei a cara, né? Porque quando você escuta, você fala, tá me xingando? O negócio é esse, né? Tá achando que eu sou o quê? Tá vendo como você não vai fazer, né? Só que aí ele é muito perceptivo, né? Também. E acho que ele compreendeu que eu não tinha essa capacidade de ir além do que estava sendo falado, sabe? Por conta do autismo, a gente é muito literal, né? Você entende literalmente o que a pessoa falou. E aí ele explicou o processo, que é uma coisa que o Access não faz muito, né? Explicar processos, explicar o porquê que está se usando cada palavra ali. E aí, nesse processo, ele explicou por que ele estava usando essas 3 palavras. E aí eu entendi, né, da onde estava vindo, e aí eu falei, não, ok, eu vou usar, porque eu compreendi que ele não estava me xingando, mas sim que era um processo das energias que eu de verdade estava me recusando a ser o tempo inteiro, né? E aí eu não costumo falar as 3 palavras, eu deixo como processo da PPP, porque eu sei que quem pega do nada vai olhar para isso e vai ter um julgamento que eu tive. Vai ser ofendido. Classe, né? E estando numa classe de Access. E quem pega de fora, que nem nunca teve em classe de Access, vai olhar para isso assim e vai falar, que isso, esse pessoal é tudo maluco, né? Ainda fica falando palavrão aí. Então eu deixo para dentro do vídeo explicar palavrinha por palavrinha, para que a gente não tenha essa questão de entrar em julgamento com um processo que é para criar mais consciência. Vamos deixar na descrição o vídeo e no nosso grupo fechado também aqui do canal, porque o povo vai ficar doido. Quem não assistiu esse vídeo, vale a pena. Olha, vale a pena. Já comentaram aqui, ó, PPP, adoro. Vários aqui, Tem pessoas que já conhecem o método e já colocaram que gostam, então tá ótimo. Vou te falar
falar uma coisa, que é um processo de empoderamento muito grande. A gente começa de verdade a olhar para aqueles espaços onde a gente vai se julgando e vai se fechando para se empoderar. E aí não tem como, né? É o que ele falou, vai ganhar 1 milhão, vai ganhar muito mais, né? 1 milhão é pouco quando você se empodera, muito pouco. Olhar para 1 milhão hoje, para mim, eu fico olhando e eu falo, gente, né? Que coisa absurda que é a capacidade que a gente possui e que a gente não utiliza porque a gente não se empodera, a gente se acha menos, a gente se julga errado, a gente se julga diferente, ovelha, esse tipo de informação que não cabe mais, né? Então, quando vai para um espaço de empoderamento e você traz realmente as suas capacidades únicas à tona, 1 milhão é pouco, 1 milhão é muito pouco. Ele foi, assim, bem singelo quando ele falou 1 milhão, porque realmente a gente pode criar muito mais se a gente entrar nesse espaço de empoderamento pessoal. Eu lembro, acho que foi você que falou também num vídeo, as pessoas reclamam que o Brasil é um lugar que tributa muito, né? Tudo é muito caro a nível de tributo. E aí a consciência é, se você está pagando muito, que bom. Quer dizer que você está ganhando muito também, né? Mudar essa visão, que às vezes a gente tem como castigo. Olha, meu Deus, como vê o lado negativo da coisa e esquece o positivo, né? Em tudo, né? A gente adora olhar para o vizinho e falar que a grama dele é mais verde. E é por isso que você não está criando, né? Porque se você cuidasse da sua, a sua ia ser a mais verde. A verdade é essa, né? Quando a gente olha para os tributos, que é uma coisa que de verdade você não tem controle, quem tem controle é o governo, né? O que você está fazendo? Você está tirando o teu tempo e o teu foco na tua criação, né? Em vez de olhar para aquilo que você poderia criar. Ah, mas é muito alto o tributo. Não discordo disso. Gostaria que fosse menor. Mas enquanto for alto, eu escolho pagar cada vez mais. Por quê? Se eu pagar cada vez mais, quer dizer que eu estou recebendo cada vez mais. Perfeito. Muito bom. O que você fala sobre o puxão de energia? Qual que é o seu ponto de vista a respeito do puxão de energia? Ela falou que podia perguntar tudo. Ela falou, gente. Eu tenho aqui por escrito. Alan. Não, é coisa dele aqui, ó. O Alan tá quietinho, viu? A culpa é do Kleber. Não tem problema, nós somos parentes, viu, Vivi? Então qualquer responsabilidade é dele também. Oh, meu Deus! Isso é verdade, acho que ele não sabe. A gente nós somos primo. primos. Ele é meu primo, Kleber. A gente faz primoterapia, então é por isso que... Aí eu tô no meio de gaiato, né? Meu Deus. E de vez em quando se comunica só no mental. A gente mandou umas perguntas aqui, ó. Eu tô de gaiato, não joga nada no Ih, Laia. Olha, o que eu posso dizer aqui dentro de uma live rápida, né? Porque eu não vou dar aula sobre puxão de energia, é que eu vejo a ferramenta, assim como todas as ferramentas de Axis, você precisa ter clareza sobre ela. Perfeito. Okay? Não é simplesmente ir lá e aplicar, tá? Achando que está tudo bem. Então, eu falo para todas as pessoas que fazem classe comigo, que vão trabalhar ferramentas de consciência, que falam sobre magia, sobre mágica, eu falo, ok, mas observa, toda mágica tem seu preço. Ok? Toda mágica tem seu preço. Não existe essa coisa de você não ter que pagar preço. Existe um preço. Às vezes os preços são interessantíssimos, né? Prazerosos até. E às vezes não. Então, o que vai diferenciar um do outro? Vai diferenciar a tua capacidade de compreensão do que está sendo colocado ali. Do que você está fazendo. Então, eu tenho, né, o workshop... puxão de energia, o lado escuro da força. Sim. Nome criativo. Maravilhoso. Que tinha um amor aí. Coloquei aquele amor também pelo Star Wars dentro do workshop. Sabia. A gente ia falar sobre isso ainda também. Eu quero perguntar ainda do Star Wars. Eu quero saber do Mestre Yoda, que eu amo. Os Yodinha dela. Muito bom. E eu coloquei exatamente por conta disso, porque dentro da consciência, eu brinco que o Star Wars ele chama de consciência a força, sim, né? Sim. E dependendo de como você vai usar, você vai estar no lado sombrio ou não, né? Então, é como você usa. E para você saber como você usa, você tem que saber quais são as características dessa ferramenta. Então, eu sempre falo isso.
né? Não é simplesmente, simplesmente vai puxando, vai puxando, vai puxando. Não, você tem que saber quais são as características dessa ferramenta para compreender o que ela está fazendo, para que aí sim você tenha clareza qual é o preço. Você se você está escolhe, né? disposto a pagar esse preço, né? E se está disposto, está tudo bem. Se contribui contigo esse preço, maravilhoso. Mas tem que estar com muita clareza do que está fazendo, principalmente quando a gente está falando de energias e que você está trazendo coisas para o seu campo o tempo todo, né? Puxão de energia você traz para o seu campo, ou ainda não só traz, mas modificar o seu campo, ok? E aí eu preciso saber o que eu estou fazendo. Perfeito. Não, é bom trazer clareza. É isso que eu gosto de você, entendeu? Porque as pessoas não esclarecem isso. Falam, vamos fazer puxão de energia. Aí todo mundo faz, Vamos não sabe lá, nem bem o que tá fazendo. Que uma hora, isso? tá horário. E aí fala assim, não tá funcionando. Olha lá! Gente, eu sou fã dele. Que coisa linda. Muito bom, muito bom. Kleber, deixa eu só fazer uma Faz, pergunta que eu por recebi favor. nas caixinhas, né? Sim. Inclusive de algumas alunas. Elas comentam muito assim, poxa, eu gosto da Vivian, palavras delas, tá? Porque ela tem um relacionamento, e o relacionamento dela é o máximo, e o Michael é super bacana, e não sei o quê. Elas questionaram se você pensa em criar um workshop, alguma coisa nesse sentido, assim, de relacionamento de casal. Hein? Boa. Foi uma das perguntas que veio pra gente aqui. Olha, eu nunca pensei nisso, não é o meu foco, né? Se tiver um 9, eu topo. Boa! Ei, Michael, o Michael é ótimo. Pronto. Já tem o sim dele. Aí, ó. Vivi, acho que ele vendo? tá querendo participar, hein? Depois a gente faz o combinado aqui, mano. Eu acho que a gente colocou você numa berlinda, hein, Vivian? Eu tenho esse estigma de ser muito verdadeira, de passar tudo, de falar tudo, né? Mas o Michael é isso vezes 100. Nossa, que legal! Aí que é bom! Ele dá, às vezes, cada fora, assim, no meio de uma Ai, classe, já fala um negócio e fala, meu Deus, amor! Ó, já queremos uma live com ele também É, junto. verdade. Tem que ter uma live com ele junto também. Que os dois, vai ser o máximo Não tava agora. combinado isso, Michael. Não, o Michael é demais. E ele participa mesmo da classe. Ele fica por ali. Olha lá. Estou vendo aqui quem fez a pergunta foi o próprio Michael. Não, mentira, não foi não. Foi brincadeira. Que quem quiser conhecer o Michael, esteja na classe de fundamento. Porque ele fica lá o tempo todo com a gente, participa. Ele tá o tempo todo junto, né? Tá, gente boa demais. Quem conhece o Alan pessoalmente, fala assim, ó. Aí. É um cara que é de boa mesmo, ó. Ó, gratidão. É verdade, essa família é maravilhosa mesmo. Gratidão. É que você não conhece tão bem, não conhece tão bem. Vamos derrubar o Éder aqui Sempre da tem as live. intrigas da posição, mas a gente nada. recebe, né? Sem julgamento, É nada. é assim. Eu falo assim, né? O mal da amizade é a intimidade, né? É um perigo. É um perigo. Agora a pessoa pensa que tem uma intimidade. Então, perguntaram também na caixinha sobre a mesa da abundância. Você não dá mais? Então, a mesa foi uma coisa que eu criei junto com a Yara, né? E quem tá tomando a rédea disso mesmo é a Yara, né? Até porque ela que trabalha com radiestesia e radiônica, então já tem essa linha muito mais desenvolvida, né? Então veio para mim a criação de uma mesa, eu solicitei ela por conta disso, porque ela era especialista em radiônica, e a gente criou junto a mesa. Então ela que tá tomando a frente dos cursos com a mesa da abundância. Respondido aí, pessoal, vocês que estão perguntando. Igual também perguntaram, a semana de recursos vibracionais, a primeira semana foi você que deu e as próximas serão pessoas que fizeram a formação presencial com você, correto? Isso mesmo. Esse curso, você pretende expandir no Brasil igual aos outros ou não? Sim. De maneira presencial também? Eu pretendo dar presencial, já estou olhando a minha agenda para ir primeiro para Salvador, depois para Porto Alegre, e estou olhando para onde a gente vai com essa formação. Porém, essa formação é a inicial, se torna somente especialista, né? Então, o especialista é aquele que pode aplicar
todos os recursos. Tem a formação para instrutor, que vai poder dar workshops em cima dos recursos. Que legal. E tem a formação de mestre, que é onde eu quero chegar rapidamente, para que esses mestres possam dar a formação de especialista. Perfeito. Perfeito. Isso já tem, já existem datas para isso? Ainda que você não divulgue agora. Você já tem isso na sua mente? Não. Eu tenho, não as datas fixas, mas eu já tenho um projeto que daqui a 4 meses a gente vai ter o de instrutor e daqui a uns 6 meses o de mestre. Essa é a minha perspectiva. Perfeito. E aí vai ser do Vibra. Vai ser dentro dos recursos vibracionais. Dos recursos vibracionais. Os recursos vibracionais mesmo, né? Perfeito. Também já está registrado, está tudo certinho para já colocar aí o pessoal para trabalhar com eles, ou fazer workshops com ele, ou ainda dar o curso de formação dos recursos vibracionais. Já vai estar dentro da plataforma, né? Ele falou. Sim. Perfeito. Então, tá inscritos, professores inscritos. Esse é meu legal. objetivo, é levar Perfeito. esse conteúdo de verdade, não só para o Brasil, mas eu escolho que vá para outros lugares, porque o que eu vivenciei com esses recursos foi algo assim surreal, de você ter uma pessoa de 70 anos de idade e falar que pela primeira vez se sente em casa com ela mesma. Nossa. Né? É algo que muda por completo. Eu vejo pessoas que já estão aí em terapias durante anos, né, vivendo disso, trabalhando com isso, e falar que nunca conseguiu acessar aquele espaço de totalidade que acessou com os recursos. Então, assim, foi uma grandiosidade muito grande quando eu fiz essa primeira turma, e eu, de verdade, me deu uma energia, sabe? Aquele gás de, não, isso vai para todo quanto é lugar, assim, eu vou fazer o maior esforço que eu posso, mas, claro, eu sendo única, eu não vou conseguir ir para todos os lugares, mas eu vou formar pessoas para que possam levar isso para todas as pessoas. Porque foi muito grandioso o que eu vivenciei naqueles 2 dias. Perfeito. Então, perguntando já sobre isso também, se precisa de ter algum tipo de formação prévia. Tem que já ser terapeuta? Não? Não precisa ter nenhuma formação. O que precisa é ter muita disposição de realmente acessar um espaço de nenhum julgamento. Porque é isso que a gente acessa lá. Então, se ficar no a mais, né, querendo um espaço de julgamento dentro de uma formação como essa, você não vai conseguir. Vai ter diferença para quem faz o presencial ou o online para continuar o estudo, igual você está falando, de formar formadores, depois mestres? Tanto faz uma formação presencial ou online, vai poder continuar subindo? Não vai ter diferença nenhuma, até porque quando a gente está falando de energia, de informação, não tem tempo, não tem espaço, não tem local, então é uma coisa bem simples de se fazer. Claro que para o online eu acredito que eu vou ter uma dedicação um pouquinho maior após a classe, ok? Porque como eles não vão fazer uma troca presencial durante a classe, essas trocas que vão vir depois, né, ou aplicação num cunhado, numa filha, numa mãe, vai surgir algumas dúvidas e eu vou precisar estar num espaço de maior interação com essas pessoas do online. Isso eu já tenho claro que vai acontecer, né? Porque a gente fala online, algumas pessoas pensam, nossa, então não vai ter limite de vagas. Pode pôr 30 mil pessoas no curso, que ela vai se virar e vai dar. Não é assim que vai funcionar, vai ter um limite de vagas também. Porque tem esse pós, igual você está falando. Isso é uma coisa que, assim, até o Alan já vivenciou, que eu não coloco isso na minha forma de trabalho, né? Eu admiro as pessoas que olham para a escala e colocam, assim, não importa o número, eu tô lá e acabou-se. Eu me importo com o resultado do meu aluno. E eu vejo que se eu colocar uma quantidade que eu não consiga estar presente com cada um, não funciona. Online com presencial. Até as classes eu não faço mista, né? Porque se eu estou no online, eu estou só com online e eu estou prestando atenção um por um. Se eu estou no presencial, eu estou só com o presencial, prestando atenção de um por um. Para mim, marketing digital, quando eles falam, para mim, marketing digital, você tem que escalar. A minha melhor forma de escalar é trazer no digital aquilo que funcionava no antigo, boca a boca. Perfeito. Então eu tenho o resultado do meu aluno me indica para outras pessoas, porque ele realmente obteve o resultado com o investimento que ele tem lá.
Então eu transformo o digital exatamente como fazia no antigo. O boca a boca, para mim, funciona. Gente, eu vou falar um negocinho. Ele já fez. Vocês falaram Foi dar uma chance, é tudo que ele queria. Fala. Entra aí. O último fundamento presencial que foi enorme. Foi o último. Aí eu quase chorei no hospital. Olha, vocês não têm noção que foi aquilo. Quem não chorou? Foi muito intenso. Foi incrível, Que legal. foi incrível. E a Vivian tem isso Ainda mesmo. que foi antes da champanhe. Como? Não foi a champanhe foi depois. Eu não peguei. Não chorou, não foi por causa da champanhe que chorou, Não foi, espirrou no olho assim. E eu posso falar porque eu tive lá e a Vivian tem essa atenção mesmo. Ela tá ali prestando atenção em todo mundo, né? Até se conversar demais, né, Vivian? Dá bronca. Maravilhosa. Tomei bronca lá por causa da Zuleide, né? Denunciar que está aqui. na live, inclusive, também, mandando oi aqui. Dando trabalho, como sempre. Cada um tem sua cruz. Essa é a nossa aqui da região, é azul. A Zuleide é uma benção, uma graça. Mas é uma coisa que a gente estava comentando antes. Ela deve ter sentido a orelha queimar durante o dia, que a gente estava falando de você, mas é bem, viu, Vivi? Que a gente queria entender como que você dá conta, duas coisas. Chegar na posição que você alcançou, continuar sendo acessível. Nossa, E como você consegue responder, às vezes individualmente para as pessoas, gente? Porque ela tem tudo. Ela responde. Ela responde. Aquele grupo do Você Telegram, tem uma equipe, gente, filha? ela fala com todo mundo. Você tem uma equipe de 20 pessoas do seu lado aí? Como que é esse negócio? Explica pra gente, por favor. Como que multiplica você? Não, sou eu mesmo, é que eu só faço isso. Só, né? É só isso. Mas o mesmo dia assim, inteiro. é incrível, é incrível. É que tem muito, o grupo dela é muito movimentado. Você olha assim, você fechou, abriu, tem 300 mensagens que apareceu lá. É Não, brincadeira. a pessoa fala assim, eu vou pôr aqui que ela não vai ver. Aí, de repente, ela comenta embaixo. É incrível, é incrível. O melhor ela responde, ó, tem esse vídeo aqui, vai assistir, bota o link lá, dá trabalho, hein, Vivi? Dá sim. Mas esse é uma coisa assim, que é aquilo. Eu vejo muitas coisas, né, e fui estudar muitas coisas que criariam mais para o meu negócio, mas eu fui olhando para aquilo que eu tenho como valor. Então, aquilo que cria mais não pode ir na contramão do que eu tenho como valor. Perfeito, E o que eu tenho como valor é expandir a consciência. Então, eu preciso de resultado do meu aluno. Aquela pessoa que me acompanha, ela está ali pela consciência. Eu tenho que apoiá-la o tempo inteiro para a consciência. Então, dentro do meu negócio, eu tenho muitas coisas para fazer, mas sempre que eu vejo que está atrapalhando esse meu espaço, da minha comunicação, da minha resposta ao meu aluno, do meu apoio ao meu aluno, automaticamente eu começo a me ver como que eu faço para me livrar daquilo que eu estou tendo, que está me impedindo de dar mais ao meu aluno. Então eu vou delegando para as pessoas aquilo que eu não posso fazer, porque se eu fizer, eu deixo de fazer. As pessoas estão me buscando. Perfeito. Deu uma travadinha, mas eu acho que deu para entender. Travou um Deu pouquinho. uma quebradinha. É isso. Cai uma caneta aqui. Você tem alguns alunos assim que de repente ficam naquele vitimismo. Eu queria tanto fazer isso que você ensinou, mas nossa, minha vida é tão difícil, é tão complicado, eu queria tanto ser igual a você. Você tem isso também ou é só lá na China que acontece? Explica para nós. Eu não entendi. Se eu tenho com outras pessoas de achar minha vida difícil? Não, assim, lá na China, não é aqui na nossa região, não, só acontece na China isso. Tem alguns alunos, né, que de repente falam assim, mas eu queria tanto ser igual a Vivian, por exemplo. Ela é decidida, ela é maravilhosa, mas a minha vida é tão difícil, eu não consigo fazer, eu não consigo Entra no vitimismo, Entra no né? vitimismo. Você tem alunos assim? Qual que é a sua postura quando você encontra alguém que se coloca no vitimismo? Se eu encontro alguém que vai pro vitimismo, eu já pergunto se ela quer um tapa na cara. Tá aqui a prova, vamos deixar gravado isso, porque tá aí a justificativa. Pra eu dizer que a gente é maldoso. Isso, a gente não é maldoso, a gente aprendeu com a Vivi. Pô, a gente acha que é demais. É na lata, né? Na hora. Você vai querer um tapa agora, depois, como é que vai ser? Aqui vai na frente de continuar todo mundo mesmo, é isso que você quer? Adoro.
Porque dependendo do tapa, né? Um tapa pode levar a pessoa pra frente, né? Então isso ajuda, né? Tem aquele ditado, né? Até um pé na bunda leva a pessoa pra frente. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu Misericórdia. acredito muito nisso, E aí, quando eu vejo que a pessoa vem nesse leco-nheco, eu falo, olha, vem cá, eu não sou tua bengala, não. Adoro. É pra continuar assim. E pode ser quem for, pode ser uma pessoa que tá só surfando ali no YouTube, ou se é aluno que pagou a classe de, por exemplo, de Access de R$5.650. Né? Se continuar falando isso, né, vai bem com uma hora com uns palavrãozinhos e, ó, não gostou, o dinheiro tá aqui de volta, porque vítima não vence, vítima não cria realidade, vítima fica nesse espaço aí pro resto da vida, só vai ficar vitimizando as outras pessoas. A ideia é sair desse espaço, aí se a pessoa escolhe, eu tenho ferramenta para oferecer e contribuir. Ah, se a legal. pessoa escolhe ficar nesse caminhozinho de vítima, não vai para um... podia, mas não é, Às bom. vezes eu fico com vergonha. Você fica com vergonha, mas você gosta, né, Mike? Eu vi você dar risada lá no curso. Ele segura, ela bate. Eu acho que é assim que funciona. É que normalmente a pessoa que fica ali como vítima, né? Na realidade, praticamente ela quer colo, né? Ela quer que você venha, passa a mão na cabeça e fala, não é assim, acorda sou pra sua mãe não, vida. filha. Exatamente. Né? Mas eu tenho que dar graças a Deus, porque esse não é meu público, entendeu? Que Graças bom, a Deus. que bom, Vem, ótimo. Vem para tomar rédea da vida. Eu falo assim, ó, tem 100 CFs no Brasil. Se a pessoa veio para minha mão, é porque ela já se vestiu com aquela roupa preta, colocou um chicote, porque ela gosta de apanhar, sabe? Ela vem para apanhar, por quê? Porque vai apanhar. É verdadeiro. É bem No verdadeiro. mínimo, ela já tá dando um jeito de ter um sabre de luz, né? Só que... Sabia que esse sabre não era de graça. Sabia que tinha um motivo pra ser. Muito bom. Ó, minha querida, eu sei que a gente queria ficar com você aqui o resto da noite. Ai. Mas como não vai ser possível, tem alguma consciência, alguma ferramenta, alguma coisa que você queira trazer? Alguma mensagem pra gente encerrar esse momento? É lógico, a gente vai deixar toda a sua agenda, porque com certeza que muita gente vai atrás, porque o povo aqui gosta de apanhar assim. Que é tudo masoquista. Mesmo porque nós queremos nos tornar Jedis também. Sim, Queremos mestres, isso. Queremos isso que a aí. força esteja conosco. Bora, Padawan. Olha, eu primeiro tenho que agradecer esse convite e se vocês não param, eu vou, né? Eu fico mesmo. Ai, jura, gente? Então vamos Ai, continuar. não, vamos. Dá pra ficar mais umas 3 horas, Otávio? Porque voa a hora com essa mulher, gente. Quem manda é a finança, meu querido. A gente tem um sombra aqui. Otávio. É o nosso É a voz do sombra. além. Não, mas de verdade, eu adoro. Falou de consciência, ainda mais dentro de um espaço como vocês criaram aí, de total alegria, nossa, um carinho enorme. Eu tô me sentindo muito privilegiada, de verdade. Que gostoso. Lisonjeada com tudo que vocês falaram aí. E só tô assim, por que eu não tô indo lá? Não seja por isso, vamos dar um jeito. Gente, a Vivian já recebeu convite para algumas coisas para estar aqui presencialmente. Então enche o saco dela lá na caixinha dela, porque ela é contribuição onde ela estiver. Ela e o Michael, porque o Michael então vai ser assediado. Também, Michael, vem pra cá, Michael. Mas de verdade, obrigado. Mas, olha, se você convidar mais uma vez, eu já tô comprando a passagem. Então, Vai, pessoal, manda aí mensagem. Vem, Vivian, vem, por favor, ajuda aí. porque assim, gente, na verdade, a escolha são meio que estratégica fazer em capitais. A gente vai fazer de Prudente a capital de São Paulo. Mas quem disse que a gente não é capital? É capital do Oeste Paulista. Capital do Oeste Paulista, você vai Oeste ver. Paulista, capital do Mercosul. Olha aí quanta coisa. Continua, faz de conta que ainda existe, vai. Ai, tá todo mundo gritando aqui, vem. É que aqui fica perto do Paraná, fica perto do Mapa Mato da divisa, Grosso. isso mesmo. A gente tá num lugar estratégico Ah, não, aqui. o pessoal tá falando, vem, Tem todo aeroporto, mundo. Vivian, tem aeroporto, dá pra Tem vir de avião. aeroporto. Tem.
Sim. Tem lugar pra ficar, não vamos deixar você em hotel. É uma rodoviária que desce avião, né? Não precisa contar, né, mano? Não conta. Corta o microfone dele, por favor. Tem Uber de bicicleta. Não, mentira. Ai, Jesus. É lindo, você vai gostar. Viu? Vai. A gente vai estar aqui. Acho que verdade, essa vai ser a festa. Verdade. Você e os meninos da Integrativa estamos esperando também. Um de cada canto pode vir que são muito bem acolhidos. Maravilha, já então vamos combinar a data, porque eu já vou comprar passagem. Apesar de ser perto do Paraná, né? De repente a gente vai até de carro mesmo, já fica uns dias aí, porque adoro conhecer restaurante bom, adoro comer. Coisa boa! Mais uma coincidência, pra comer, também. Eles nem gostam. Não, nós quase não gostamos de comer. Não. Aqui a gente encerra mandando um beijo dos gordos, pra você ter uma ideia. Mas exatamente. é mera coincidência. Gente, e assim, e para você pedir uma mensagem, de verdade, assim, não preparei nada de mensagem para trazer, então agora não me vem nada de uma mensagem bonita, né? Mas me vem daquilo que a gente vivenciou nessas últimas 1h30 estando com vocês, né? Como é bom estar num espaço de alegria, sem ficar julgando o que cada um está falando, né? Como é muito bom a gente simplesmente poder ser quem somos, sem aquele espaço de tristeza, sem um espaço de, sabe, de forçar algo, de querer aparentar algo, e tá se divertindo. E quando a gente está se divertindo, quando a gente está nesse espaço da alegria, mas não a alegria porque tá naquele entusiasmo de eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser divertido, mas na alegria porque tá divertido, tá prazeroso, tá sendo você, é um espaço de consciência. É um espaço que você está de verdade vivenciando o que é verdadeiro para si. Então, sempre que a gente entra para isso, né, essa alegria, esse viver a cada momento, e que a gente fala, não chega, não termina porque tá gostoso, você está sendo você. E como diz, né, na Bíblia, a verdade te libertará. E não é a verdade do outro que te liberta, é você vivenciar o que é verdadeiro, aquilo que é você, aquilo que de verdade te representa. É você ter a sua verdade sempre à tona. Então, eu não tenho uma mensagem para vocês, mas eu tenho a experiência que vocês me proporcionaram nessa noite, que foi incrível, foi gostoso, foi prazeroso, foi algo que a gente quer que expanda durante mais tempo, e eu, de verdade, vou estar aí com vocês, com certeza, ao vivo, porque foi um prazer, assim, inenarrável. E queremos você mais vezes aqui, já que é cara de pau todo mundo mesmo, vamos pedir você não só presencialmente, vai estar aqui presencialmente, quem sabe online também, tudo que é jeito. Falou que não tenho mensagem, mas a gente tivesse preparado. Mas olha, meu Deus, que mensagem. Caiu um olho no meu cisco, viu? Caiu um olho no meu cisco aqui. Nem tem champanhe pra tomar, pra falar que era o champanhe. Meu Deus Pega o tubaína, por favor. Vai tubaína com calma. A gente tem. Vivian, vai com calma, por favor. Mas olha que eu não tenho esses espaços muito emocionais, não. Eu falei de verdade por aquilo que vocês me proporcionaram, né? Porque eu não preparei nenhuma mensagem. Eu sei que às vezes o podcast pede isso, mas não me passou pela ideia, né, que vocês iam me pedir. Nem na gente também. Coisa do Éder, improvisou aqui. Ele foi ele mesmo agora, então ele pediu assim do nada. Gratidão imensa, minha querida. Tudo de bom para você. Obrigado, né? Esperamos realmente estarmos juntos em breve, presencialmente, ou melhor presencialmente, né? Melhor. Pode trazer o Michael, trazer o Michael. Vão ser muito bem-vindos. Coisa boa. Olha na câmera 2. Vocês vão continuar, aqui, né, ao vivo. Nós vamos nos despedir da Viva, mas vocês permanecem, que a gente tem ainda sorteio, tem ainda os recados ainda das atividades terapêuticas da região, verdade. Ok? Mas para você, Vivian, beijo dos gordos! Gente, que delícia! Nossa, gente, que live foi essa? Se existe presente do universo, hoje foi um grande presente. Gente, live das lives. Sem brincadeira,
Eu quase não sou sinestésico, né? Então não tem como negar que caiu um olho no meu cisco aqui, né? Misericórdia, tá Gente, doido. E o povo, graças a Deus, bombando aí. Zuleide tá aqui. A Kátia Fernandes, a Camila. Não, e o povo até esqueceu de colocar aqui os nomes. O povo foi esquecer, porque maravilha, Glória a maravilha, Deus, maravilha, deixa que vai maravilha. sobrar mais, sobra Lógico, gente. A Camila, a Neuza Mesquita, a Luciana Pulig, a Léo, a Dai, a Vilma, a Lídia, a Bruna, a Josiane, a Fátima Rocha, o Igordinho também veio. Rapaz, eu achei lindo a mensagem Você dele viu que aqui. bonita, elogiando, falando dela. Nossa, achei muito legal, muito legal. Maravilhoso. Oral, com certeza. Vânia, imagina. Eu tô achando. Pura impressão. A Anaconda não veio dessa vez, mas Não. deve vir na sequência igual a Eva. Não. Pessoal, hoje nós vamos sortear para vocês. Olha, hoje é porque é um dia de presentes do universo, né? Ganhamos aqui 2 camisetas. Já escrevi aqui Éder. Isso, hashtag Éder, programa Voando Éder. Alto, se você quer Tem aqui concorrer. Alan. Ainda temos ainda alguns Alan. minutos, enquanto a gente vai dando os Kleber, recados, mais Kleber do que Alan. Mas aqui tem uma camiseta que diz... Vamos aqui mostrar. Vamos, mostra. Pessoal. Mostra. Nunca mais vai entrar no saquinho essa camiseta. A Depois EP, que abriu. não é- Gente, não serve. Não- Olha, tamanho P, vai ficar Olha, já super pode sensual. tirar os nomes aí. Ai, Vira- eu vira amei! pra tela, vira Tem pra os tela, segura aí. chakras. Segura Espera aí. aí. Ó, tem os chakras. Ah. Ó, serve no Éder, vai ficar lindo. Vai mesmo. na Eu minha- entendo, eu vejo, eu falo. Eu amo, eu faço, eu sinto e eu sou. Eu quero uma Nossa. dessa. Tamanho P. É praticamente o tamanho do Éder, então essa vai ter sim. que passar pra frente. Mas quem quiser concorrer, Tamanho do antebraço dele. hashtag, Cabe. hashtag cabe. programa Voando Alto. Vai ficar maravilhoso. Aqui vai ficar o mamilo. Não, mas tudo bem. Não Que vamos mamelo, nos que rapaz? detalhes. Só uma vergonha na sua cara. E Mamelo. essa outra é apenas para aquelas que nasceram em 73. Abre aí, Éder. Vamos lá. Vamos lá, vamos Agora lá. vamos revelar a idade. Agora vamos revelar. Isso. Ah, não é essa. É sim. É sim. Olha lá, mulheres Sua idade. especiais. Ah, essa é do Kleber. 1973. Não, nasci em 76. Foi 73, mas o mas não tamanho tem Eu também. não sou de O 82, então. tamanho Continua sendo uma mulher especial. o tamanho é M. Essa já é um pouquinho maior. A Já pessoa... cabe no Mas se- Kleber. Mas se você não servir, você pode doar para outra pessoa que vai ser contribuição também. Ô, Kleber, Ah. mais uma surpresinha que não estava prevista. Uma sessão de barras comigo. Pera aí, cadê meu nome? Cadê meu Kleber, nome? põe mais Kleber aí na lista. É Isso. de Leonardo. Pronto, tá aqui. Sem marmelada, Isso. hein, gente? Então vai concorrer. Gente, é muita coisa, hein? Calma aí. Vamos lá. 2 camisetas, ou seja, cada pessoa vai levar uma, né? E ainda uma sessão de barras com ele, que é o facilitador, que é o professor, que é o amado mestre. Amado mestre. De barras aqui, que vai então dar uma sessão de barras. Mas não é só a sessão de barras que ele vai dar, porque quem quiser conhecer um pouco mais dessa ferramenta maravilhosa que a gente quase não falou praticamente, porque hoje o interessante era falar e entender um pouco mais da história da Vivian, porque tem muitas formações, mas quem quiser conhecer e fazer o curso igual ela fez, ela foi direto no curso, inclusive, né? Exato. Ela nem fez a sessão porque ela já viu que seria contribuição. Foi que nem eu, foi a mesma coisa, Kleber. Foi a Eu mesma fiz coisa? o curso direto, senti Olha. que era pra mim. Tô aqui, gente. Ah lá. Quem Olha lá, quiser olha lá, expandir ó. consciência com ele. Ganhei um abraço também, viu, gente? Tá dizendo que... Ah, meu Deus, em tempo de Ganha uma flor, uma distanciamento. planta, ganha uma planta lá, dia 18/6, então, que é, eu acho que é o próximo sábado, Alan? É o próximo sábado, pessoal. Nossa, gente, então corre lá Meu se Deus. você quiser fazer essa formação que vale muito a pena. Se não É quiser, a única faça formação, também. inclusive, que o Instituto Terapia vai estar fazendo agora, Para né? mês de junho, né? Para mês de junho, Isso. o curso de terapia integrativa. Estamos na fase já de encerramento de vagas também, nas últimas vagas, não sei se só tem mais uma ou duas. Curso de terapia integrativa vai ser em julho, mas em junho temos as barras do Alan que nós vimos aí. É só, caso você não tenha o nome, o contato, nós vamos deixar também na descrição. Mas se você entrar em contato lá no Instituto Terapia, a gente vai passar você os dados dele e vai ser possível fazer sua inscrição. Perfeito. Aqui nós estamos até com o calendário do mês de junho. A constelação, vamos atualizar aqui, é que não deu tempo de atualizar no sistema.
A culpa foi da parte administrativa. Mas quarta-feira agora... A parte administrativa. Quarta-feira agora nós vamos ter constelação familiar presencial. Você que nunca assistiu, você que quer conhecer essa ferramenta também, basta fazer o seu agendamento, não tem custo nenhum para você ir lá assistir, participar de uma constelação. Então, quarta-feira agora. E nós temos, gente, o dia 26 é a 6ª edição do Dia Terapêutico. É um encontro que tem dado o que falar, porque é um dia para você chamar de seu, onde terapeutas vão fazer vários momentos de terapia coletiva, usando ferramentas de constelação familiar, ferramentas de tanatologia, de análise corporal, ferramentas de energia, a base energética, igual a Vivian trouxe, que tudo é energia. Então a gente vai trazer algumas clarezas, algumas liberações a nível energético. Tem algum outro ponto que eu não falei? Meditação, Body Mind Talk e várias outras ferramentas. EFT. E didáticas serão momentos coletivos, como o Kleber falou, né? Dinâmicas coletivas. E quem foi no último, gente, grande parte já renovou pra esse, porque acho que valeu a pena, hein? Não, sem falar no contato com a natureza, gente, que é uma coisa fantástica. Perfeito, porque esse é um dos diferenciais, né? É feito normalmente num sítio, né? Porque antes nós fazíamos nas cachoeiras, e aí devido ao tempo, para que ninguém morresse de hipotermia e não fosse diminuindo a quantidade de pessoas, optamos em escolher a natureza sim, mas agora dentro de um sítio. Agora bem mais pertinho, porque é imprudente muito mesmo, mais perto, né? sim. Pergunta o horário, normalmente começa às 8h30, vai até umas 5h30, 17h30, 18 horas mais ou menos. E dentre essas atividades que são feitas lá, a gente tem um momento de também conhecer outros profissionais da área de terapia, outras linhas terapêuticas. Tem um momento de muita contribuição. E nós vamos ter no dia 26... Já está com 90% das vagas preenchidas, gente. Se você ainda não foi preencher, foi fazer sua inscrição, corra, porque com certeza até quarta-feira, no máximo quinta, já encerrou. Essa semana não termina, não. Por quê? Porque, na verdade, vai ser, a nível de quantidade também, vai ser o maior a nível de quantidade de pessoas. Né? A gente está pondo a capacidade que nós podemos hoje, que é em torno aí de 100 pessoas, para fazer esse momento. Então, se você ainda tem interesse, corre e já faça a sua inscrição. Vamos deixar o link aí também na descrição. Ou você entra em contato com o Instituto e lá a gente vai passar o link para você fazer a sua inscrição e você garantir aí a sua presença. Lembrando que não adianta só fazer a inscrição por fazer. Porque se chegar até tal data, a pessoa não confirmar, não fizer o pagamento da inscrição, já vai ter uma fila de espera. E aí nós já vamos chamar porque... esse dia está sendo preparado de maneira especial para você. Então, falar em preparação, tem um vídeo. Você tem um vídeo aí? Antes de soltar o vídeo, tem um detalhe bem interessante. Né, para casais que têm as crianças pequenas, família, que queiram também levar as crianças, vai ter o espaço Kids. Gente, então não tem essa preocupação. Kids e Teens, viu? Isso, perfeito, Alan, perfeito, exatamente. Não só para crianças, mas para também os adolescentes, tá certo? E por que é espaço terapêutico? Porque os pais vão ficar livres deles. Isso já é terapêutico. Então é para ter esse momento. E eles vão ficar livres dos pais. E eles vão ficar livres dos pais. Então, não me importa. E profissionais, isso é bom deixar bem claro. Muito. Lá não tem monitores. Profissionais terapeutas que próprios trabalham com crianças e adolescentes. Teve semana passada, né? Se eu não me engano, aqui a Adriana e a Juliana, foi semana passada? Foi. Né, falando um pouco sobre isso, teremos outros profissionais lá que estarão com essa parte, com essa incumbência, né? De tratar, de trabalhar de maneira coletiva. Lembrando sempre, gente, a terapia coletiva não substitui a terapia individual, mas que ela traz já uma série de consciências e uma série de liberações. Exatamente. Né? Ela faz. Agora, é óbvio, tem casos que você percebe, não, mas eu quero me aprofundar mais, eu quero me conhecer mais, porque quem é livre verdadeiramente se conhece, como disse a Vivian hoje na live. Então, corra lá e faça sua inscrição. Para mostrar que a gente tem carinho por vocês, tem respeito por vocês, a gente sempre se prepara e passa, viu, gente? Você que tá falando aí, nossa, o Kleber gosta de fazer isso, olha o Alan, gosta de torturar a gente lá, mas a gente passa por esse momento de aprendizado também. Temos a prova aí, temos?
Temos imagens? Temos imagens. Imagens chegando por aí. Olá, meus queridos! Olha só que lugar lindo, maravilhoso, com pessoas também igualmente lindas e maravilhosas. Aqui pra ninguém ver. Olha, esse povo tá aqui com a gente, quer fazer uma chamada um pouco na realidade. Gente, fecha os olhos e mentalizem isso. Tem amanhã. Faz para o exercício. Às 19 horas, então vem com a gente. Chama todo mundo, vai, vem! Gente, nós passamos o dia inteiro lá, onde o lugar já é um lugar fantástico no sentido de esse contato mesmo com a natureza, de ouvir os pássaros, enquanto o chicote estrala, e ver os animais correndo, e isso tudo já é terapêutico por si só. E a gente traz, então, essas linhas, cada um desses dias são estudadas, quais técnicas a gente vai estar introduzindo, que vai ter melhor efetividade, de repente, para esse público, homens, mulheres, casais, solteiros. Então, é para todos, porque todos vão passar por todos os momentos, e cada um vai trazer uma realidade, uma consciência diferente. As fichas vão caindo lá, né, pessoal? A verdade é essa. Para cada dinâmica que o pessoal vai fazendo, vai caindo ficha, vai tendo clareza de muita questão lá do seu passado que você não entendia, que você não compreendia por que não está funcionando hoje. E é o lugar para ter clareza, hein? Vamos falar a verdade. E olha, questões simples, né, que... eu tô falando um pouco de mim sem dar spoiler. Pelo amor, hein? Não, fica tranquilo. Sem dar spoiler algum, mas coisas pequenas que antes eu não conseguia enxergar, fazendo as práticas. Nossa, me trouxe um alívio, me trouxe uma leveza tão gostosa. E aí perceber que coisas que em todo tempo na minha vida eu tinha julgado, criticado, eu olhei e falei, nossa, não era bem assim. Então aquilo me trouxe uma leveza muito grande. Então, que você também tenha essa oportunidade de ter essa leveza, de participar desse momento, de vivenciar isso tudo, né? E não perca tempo não, gente, já corre lá, já faz sua inscrição, já tem link aí, já tem o grupo, o pessoal do grupo, né? Tem um link para o pessoal entrar no grupo aí para facilitar. Então corre. Meios para você fazer parte de tudo isso, tem. Então, aproveita, viu? Aproveita que as inscrições já estão quase se encerrando. 90%. E é baseado, né? Esse é baseado nas estações do ano. Então, cada estação vai trazer uma realidade, um aprendizado. Aqueles que já fizeram vão para o nível 2 dentro desse dia terapêutico. Ou seja, vamos avançar e erguer essa régua para a pessoa dar aquele salto triplo e alcançar algo que ela não alcançou lá no primeiro. Uma spoiler? Posso dar spoiler? Depende do spoiler. Então, um dos momentos lá vai ser, inclusive, continuidade daquilo que se passou lá na 5ª edição. Então, sim. É uma coisa que, para ficar completo, a pessoa tem que estar lá. Se ela não tiver, vai ficar incompleto. Meus pêsames, vai ficar... Mas é aquilo que tem diferenciado na nossa... gostinho de água na boca. Ai, meu Deus, é o que tem diferenciado na nossa região. Porque, além de ser algo extremamente acessível, isso a gente tem que falar também, porque as pessoas falam assim, terapia é caro, e aquilo fica arrumando desculpa vitimismo. Pra você que é vítima, Vivian já dizia, tapa na tua cara! Ô Kleber, por falar em vitimismo, já tem gente falando, eu quero cobertor, tá frio. Então, ó, eu tenho rinite. Vocês viram o que a Vivian falou, né? Lá tem sol, viu, gente? Não vai ser. O sol também brilha lá. Olha a quantidade de desculpa que você tá dando pra sua solução. A gente falou em mimimi aqui hoje, já tô vendo aqui nas mensagens. Deixa eu ler outra aqui. Nossa. E pessoal, uma coisa importante também. Fez a inscrição, vai feito contato e passado o link para pagamento. Sim. Inscrição feita, inscrição paga. Não é só porque jogou o nome lá e fez. Tá garantida a vaga. Não. Então, assim, não importa. Depois vai chegar, quando acabou, achando que tá dentro e não tá. Então, quem fez a inscrição e não fez o pagamento, de apenas R$20, pessoal, faça logo e atualize isso, por favor. Tá? Porque vai ser chato tá falando, não vai ter lugar. Mas eu me inscrevi. Não.
se inscrever, inscrever e pagar. O link, inclusive, eu acabei de postar aqui. Olha lá. É R$20, é isso mesmo que eu entendi? Por pessoa? Por apenas R$20. Somente 20. Só isso Tá mesmo? parecendo antigamente aquele carro do picolé? 10 sorvetes por apenas... Atenção, Tá Dona barato. Maria. Dona Maria, passando na porta da sua casa nesse momento, você leva 20 picolés por apenas R$20. É isso mesmo? Acha que não ouviu direito? É isso mesmo, mas eu não estou falando de picolés, estou falando do passeio Ai, que susto. terapêutico. Passeio terapêutico, gente, por apenas R$20. O que você compra com R$20 hoje, gente? E aí, o mais legal disso tudo, além das várias coisas que estão lá, tem o lanche comunitário, né? E a gente faz É bom. questão de ser A lanche parte mais comunitário. gostosa É do bom. passeio. Foi Ai, a parte um oral que falou isso. Foi mas um tudo oral, bem, só não leva muito em pode. consideração. Piquenique, né? Nem tem orais aqui. Gente, Pra quem gosta, é piquenique, É o pessoal. piquenique. Então, É, mas é, o que é interessante disso? é. Esse aprender a compartilhar, né? Não importa aquilo que você tem. Olha, aqui Gente, aqui mano, só- você não só fazia uma na criança. Tava pensando Dá o que eu tapa era- da cara da Vivian. Olha, agora que a Vivi liberou. Tá liberado Não e vai sou te dar eu. pela Vivian. Uma canecada. Começa a voar a caneca. Isso, Vivian, somos seu fã. Viu? esses orais estão Esse. Eu não queria terríveis. falar não, mas teve gente que levou um lanche pra um monte de pessoa. Então. Ia compartilhar, né? Ô, louco, vergonha. meu. A verdade vindo à tona, o povo desabafando até agora, entenderam? E Você viu que faltou o perdão. Então vai ter que ir no Faltou, próximo pra perdoar. Mas falando seríssimo, sempre sobra muito alimento. Isso aqui tá falando só porque passou pelo inverno, tá aqui trabalhando com o O pessoal Imagina, levou, imagina. o pessoal leva alimento, isso é muito interessante, né? As pessoas falam assim, mas o que eu levo, quanto que eu levo? Conforme seu coração leva. Se seu coração for de um pãozinho só francês, ok. Tem gente que vai ter uma cesta de pão, né? E aí, quando a gente aprende que eu preciso do outro, esse é o aprendizado. Eu E é gosto por de isso- doce. É por isso que a gente faz dessa forma também, para que o outro entenda que não importa o que você tenha para contribuir, o que você tem para contribuir é importante para o grupo. No final sobram 12 cestos cheios. Nossa. Olha, Essa a foi- polêmica, levantando a polêmica aqui. Entendendo porque está Oh, Eu queria aumentando saber a onde estavam os lateral. 11. Tá abusado, né? Tá abusado. Muito, gente. Vai e não peques mais, Tá demais. Agora ele tá soltinho, na hora da Vivi ele não tava com ele levar um tapa na cara, tá vendo? Mas tudo bem, deixa, tá Não é que na marcado hora da aqui. Vivi eu tava assim. Meu Deus, quanto conteúdo tava, pelo amor de Deus, né? Otávio, põe a foto da Vivi lá pra ele ficar olhando, ver se ele para de dar trabalho aqui. Então você teve tempo aí de colocar a hashtag programa Voando Alto para você concorrer então a tudo isso que nós colocamos. Lembrando ainda que, olha lá, o fundamento da Vivian. Olha que interessante, gente. Do dia 27 de junho a 3 de julho. É isso mesmo. Ela fez de uma forma já para facilitar para quem não pode ficar porque Faltando no trabalha. trabalho, né? Então ela fez, é à noite parece que vai ser, né, Alan? Noturno, se eu não me engano, é noturno. Então, por isso que é tantos dias, porque normalmente o fundamento são 4 dias São 4 dias inteiros, né? Então ela Deixa eu tá ver, fazendo deixa eu ver que dia cai, dia 27 de junho. Dá uma olhadinha. Cai numa segunda-feira e dia 3 é um domingo. Então é isso Nossa, mesmo. Então ela ela vai vai, fazendo- domingo. ela vai em todas as noites para o pessoal que trabalha, né? Poder trabalhar e não precisa de dispensa trabalho. Vai se participando do fundamento. aí. Lembrando que também tem quantidade de vagas, não é porque é online, igual ela explicou, que É. você pode pôr 30 mil pessoas, porque ela faz esse acompanhamento, gente, individual. Ela fica em cima, gente. Se tá assistindo lá, vai você dar uma pescada pra você ver lá. É no igual a Turbic. gente no RP. Olha, a gente não fez formação juntos, mas o chicote é do mesmo tamanho. Vou instituir a espada lá na RP. Apesar que lá nós tem a águia que bica. Ela tem a espada, a gente tem a arpia que vai e pega o bicho preguiça e leva embora. E joga lá do penhasco. É, é verdade. céus. Eu tenho outras técnicas também que funcionam muito bem quando a pessoa não está produzindo. A gente planta essa pessoa para ver se ela muda
né? E aí ela normalmente Ou então funciona. convida pra uma constelação, que às vezes é isso que Isso. tá precisando. Planta pra ver se ela muda. Para ver se ela muda. Falando nisso, Kleber, só retomando, Sim. constelação presencial quarta-feira agora. Quarta-feira, só com agendamento, porque lá também tem um espaço limitado. Se você quer participar, se você quer ver como que é, não esqueça, faça sua inscrição. Então, você já tem alguns compromissos aí. Quarta temos, então, a constelação. Dia do curso de barras. Dia 18, próximo sábado. Próximo sábado, curso de barras. Não adianta fazer a inscrição sua na sexta noite. Ai, eu decidi agora fazer. Então, Não minha filha, mesmo. meus pêsames. É. Porque você não vai conseguir entrar. E temos ainda, dia 26, o dia terapêutico, que é a sexta edição, que já tá com 90% das vagas preenchidas. E esse promete, hein, gente? Promete. Esse domingo a gente tava lá preparando. Nossa, foi muito bom. Gente do Foi céu. muito bom. Todos sobreviveram, infelizmente, mas quer dizer que nós viemos aqui para Fazer o quê, pra né? vocês. É isso Exato. aí. Em julho nós temos o curso de terapia integrativa ainda e de tanatologia, que quem não sabe o que é tanatologia, procura o Instituto Terapia, que nós mandamos lá um link explicando para você também. A Adriana explica. Ou vai para o dia 26, que É lá um você vai ter uma pândego, né? experiência única de tanatologia. Às não vezes com o esqueça. Éder, gente, posso abrir um pouco uma partilha aqui? Sim, por favor, por favor. Eu me ensino na Praça é Nossa, sabe? Aquelas piadas Ele é a novas. véia da praça? Não, aquelas piadas novas que nunca se repetem, sabe? Assim, aquele- só novidade. Igual o pavê? Tarana. Mas dá pra botar Dá pra colocar. Eu vou achar um vídeo. Melhor nós vamos derrubar o O vídeo. pior é que a semana passada eu trouxe o vídeo da Adriana falando. Ai, você é terrível, velho. Vocês viram essa palhaçada. Para de palhaçada. Ai, virou tanalogia, mas eu cansei venho de falar pra você é. parar com isso. velho. detalhes. Eu tô- Vamos pro sorteio? Estou quieto agora, Peraí. vamos. Olha lá, ó, pra você, ó, isso é homenagem. Ó. Se baixar o vídeo, se cortarem, derrubarem o vídeo, já sabe o que foi. Só até 20 segundos, Já hein? foi. 20 segundos. É 20 segundos só. Pronto. 20 Ele até segundos. conhece o Pelo vídeo. amor de Deus. Não pode tirar o seu. Vamos É. ver, então. Tirar. Nosso primeiro prêmio será, então, a camiseta dos chakras, tamanho P. É eu minha, entendo, é minha. Eu Chakra? vejo, É eu Naruto? falo, eu amo, eu faço, eu sinto e eu sou. Quem vai ser o ganhador dessa Vai linda ser camiseta? eu, vai ser eu. Vai ficar linda. Vai Vai. Vai Passa mesmo. pro nosso convidado Vai nosso convidado sortear aí. Não tem mais melada ilustre. nesse programa, não. Só Vamos quem lá, fez o vamos ver, Pix vamos vai ver. É concorrer. bom que a pessoa vai ganhar a camiseta do chakra e vai lá pra Tum, chácara, vai ficar tum, tum. bonito. E vai pra Vai pra chácara, muito bem. Vai, ó, a camiseta do chácara pra ir pra chácara. Ótimo. Já pode passar a ganhadora? Pode. Lembrando Hum. que só tem até quarta-feira para retirar todos Isso. os seus prêmios, inclusive o mesmo. agendamento das barras com Alan. Não fez, meu filho, já é nosso. Ah, Perdeu. Não pode Perdeu. demorar. Não vou nem deixar reagendar. Não fez, não vai ficar pra isso, ninguém. já era, isso mesmo. Exatamente. Então a camiseta vai para... Para. Dai de Paula? A Dai! Dai, Manelada, Dai! E serve nela. Parabéns, parabéns. Isso é serve para nela, ela. gente. O universo sabe o que tá fazendo. Sabe, Sabe. sabe. Eles ganham essa roupa. Muito bem, agora que vamos- aquela que nasceu em 73, se não for, gente, finge que nasceu, tá tudo faz de certo. faz de conta. Aquelas que nasceram em 73, O vamos importante é lá. ser especial. Torçam, porque agora ele lá. vai puxar, Oi. Puxou. Vamos ver. Tan, 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 Vamos descobrir quem nasceu em 73, será? Será? É sério isso ou não? É de 73? Ah, é? Ixi. Juliana Souza? Juliana Souza. Mas eu quero. Mas serve nela, porque ela é P também, Hoje gente. ela Universo falou- tá sabendo. Ela falou que ia ganhar. Nunca ganhava nada. É a segunda vez essa semana que ela ganha, hein, ó. Gente! Então, vem aqui pegar aqui, ó. Gente! Se eu colocar a camiseta. Olha, Ai, vai. Ela vai se até mexer. arrepiei Propaganda aqui. concorrência. Rapaz, Até arrepiei. Ela falou no começo do programa que ela Né? ia ganhar a camiseta. eu tenho certeza que foi a Vivian que ajudou. Criou a realidade, hein? Gente, Sim, olha, Olha, Zé. olha isso, ficou Eu certinha. falei que eu ia ganhar hoje. Eu falei que fazendo o Pix você ganhava. Parabéns! O universo conspirou. Muito bem. Vocês são bem amigos, viu?
Parabéns. Não, Não essa... era pra falar essa parte do Pix. Não, ninguém falou. O microfone tava ligado, gente. Ai, gente, ai, você não Não. Preço alto. Então tá tudo bem. Não. Vamos Tá, pra você falhou. sessão de barras com o Alan. Quem será a pessoa contemplada? Vamos ver. Barras. Deixa eu ver, tinha um nome aqui. Cadê aquele Kleber, nome? Lê Kleber, primo, Cadê? lembra, hein? Ó, só vou Lembra dar a sessão em família? tamanho P também. Eu joguei no chão. 15 minutos de sessão, isso. É só o tamanho P que vai ganhar hoje. Aqui, sorteou! Isso! Gente, o universo não quis esse. Ai, que dó. Eu não ralo, tem que Não, deixar, não, que gente. dó. Que Olha. coisa horrível. Meu nome foi pro chão, meu Deus! impressão, que impressão coisa! tua. Vamos lá, vai! Pegou do meio, hein? Pegou lá do meio. Nossa, pegou mais de um? Não, é que é enorme. Essa aqui tá ganhando demais também, viu? Tá que nem a Juliana. Rosângela Galante. Tia Rô, pelo amor Vai ser um prazer, de Tia Rô. Deus. Se ela estiver na live ainda, né? Porque se ela já caiu, já era. Ai, Tia Nossa, Rô. que dó, ai, que dó. Lembrando que semana que vem no programa teremos alguém muito especial também. O Alan também conhece. É uma terapeuta conhecida na região, muito respeitada, que é a Sônia. Sônia? A Sônia. A Sônia. Que cara é essa de Sônia? A Sônia. A Sônia? A Sônia. A Sônia? E vai trazer uma técnica que poucas pessoas conhecem aqui dentro da linha terapêutica. Então sai imperdível o programa semana que vem. A Soninha! A A Soninha! Gente, tira o chá dele. Não tá Efeito dando efeito. retardado. Eu falei pra não pôr cachaça no programa. Não é, eu não tomei chá. eu Ju, falei. pega um A gente pouco falou, desse não chá traz pra mim. corote, não traz corote. Da interação, Eu com preciso- medicamento. Falei também. Falei que Ele ia dar. tomou tudo, lógico. Olha, a tia Rô tá falando que eu falei que ia ganhar, ela ainda está na live, gente. Ainda bem. ótimo. Merece, com o maior prazer. Mas se ela não agendar até quarta, perde do mesmo jeito, viu, tia Tia Rô? Rô. É chá. Tem o que? Do É que o chai, mesmo? é o chai. É aquilo que ela falou lá do Santo Daime. Ele é mata? que, Ele não, mata? é que ela não viu a temperatura da mão, também não percebeu, mas tudo bem. Gente, então, semana que vem, nos aguardem. Mais um programa Voando Alto, das 19 às 21 horas. Contamos com vocês. Uma coisa importantíssima. Deem like, porque quanto mais like a gente Isso, dá, gente. mais a gente compartilha, mais o YouTube entende a importância do programa que foi hoje. Exatamente. Não por esses Exatamente. réis apresentadores, mas porque trouxe, acho que, muita consciência para quem não conhecia a Vivian. É uma pessoa que realmente vai valer a pena compartilhar com outras. Então não esqueça do seu like aí. Ajude a compartilhar o canal, o programa, que vai valer a pena e tá fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Quem sair sem deixar o seu like, a gente vai atrás de cada um. Isso. E aí é obrigado a esse like, hein? Pelo amor de Deus. Exatamente. É. Alan, suas considerações finais? Isso. Gente, agradeço o convite, né? Tirando as brincadeiras, foi um prazer estar aqui hoje. Gratidão, meu amigo. Tirando vocês, foi um prazer estar aqui. Tirando a presença de vocês, foi ótimo estar aqui hoje. Eu tive sorte. E foi. Não, gente, tô falando pela Vivian, vocês não estão entendendo. É lógico que é pela Vivian, né? Mas foi bacana demais, verdade, pessoal. E sempre que precisar, tô à disposição aí. Assim que tiver o próximo Oscar, a gente chama você de novo, Alan. E the Oscar goes to. Tipo assim que precisar. Você não quer vir toda semana, não? Olha, Isso é, né? se der a ideia, a gente substitui. É verdade. Né, Não, melhor- tchau, Kleber. Prazer. Vou trocar de primo. Ainda bem que só eu sei fazer isso Cansou do aqui. primo. Cansei, eu quero outro primo agora aqui. Toma, vai. Ai, gente. Gratidão, meu amigo. Gratidão. Gratidão. Pra vocês, Beijo Beijo dos dos gordos. Tchau.